Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hilary e hoje nós vamos falar sobre fotografia, sobre posicionamento em redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre arte, hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Mas antes de eu começar a fazer a apresentação das nossas ilustres convidadas, já estávamos aqui batendo um papo no backstage e a história tá sensacional. Vamos falar sobre MedMac, nossa patrocinadora oficial. Nós estamos utilizando a internet da MedMac para transmitir nas principais plataformas de streaming. Então você aí na sua plataforma preferida, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Sempre que trouxermos um especialista gabaritado, você receberá esse conteúdo, poderá fazer network e aprender muita coisa, né? Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Daiane Andrade, nascida no dia 21 de dezembro de 1982, e se tiver alguma coisa aqui errada, por gentileza, me corrijam. Mora em Taubaté, ela é casada, ela é modelo, ela é palestrante, é mãe da Sofia, do Miguel e do Arthur, fez faculdade pela Unital, ela é a CEO, ocupa as funções de CEO, que é o chefe de vendas da empresa, realiza as vendas, CCO, chefe criativo, responsável pela parte da inspiração ali, mentora de diversos nichos fotográficos, gestantes, newborn, corporativo, entre outros, desde 2006, com mais de 800 alunos formados. E agora vamos para a sócia, Bárbara Soares, nascida no dia 10 de julho de 1998. 7. Quase. Filha do seu Adriano Robert, fotógrafa corporativo e gestante desde 2015. Ela também é modelo, palestrante, mentora de edição fotográfica. Na empresa, ela ocupa a função de SMA, que é Social Media Marketing, e SMO, Social Media Optimization, estrategista que visa consolidar a empresa nas redes sociais. Ela gosta de Beatles, já fez trabalho voluntário entregando comida, faz parte do projeto Tempo de União. Você ainda faz parte? Sim, a gente só não tem tanta atividade atualmente, mas o projeto ainda continua. Tempos mais difíceis, né? Iniciou, enfim, na época do Covid, naquele momento tinha tanta necessidade, não que não haja hoje, mas tinha muita doação. Então, depois de um tempo, a gente parou um pouco porque não recebia tanta doação e começou a se unir com outras organizações. Mas ele continua. Perfeito. Elas estão à frente do estúdio Daiane Andrade, atualmente com 64,5 mil seguidores no Instagram, 6.534 postagens, é um número considerável. São criadoras do Encontro Brunch das Empreendedoras, que já está na 2ª edição, caminhando para a 3ª. Estão no Instagram, no Facebook, LinkedIn, YouTube e TikTok. Então, assim, estão dominando tudo em todos os lugares. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, Daiane Andrade e Bárbara Soares. Muito obrigada. Muito obrigada, fez o trabalho aí completo, hein? Fez. Parabéns, Marcelo. Fiquei feliz com as informações. Atualmente, já morei em Taubaté, mas agora eu tô morando em Caçapava. Em Caça-Cities. Eu moro em Caçapava hoje, mas o estúdio fotográfico é em Taubaté, na residência onde eu já morei um dia ali, e hoje se tornou o estúdio completo ali, Daiane Andrade. E você, tá lutando Muay Thai? Porque eu tava vendo no history e de repente tava lá você chutando lá. É Muay Thai? É Muay Thai.
É muito engraçado, o exercício físico para mim é um desafio, né? Tô há praticamente dois anos em tratamento de emagrecimento pós a gestação com o Dr. William. E o exercício para mim sempre foi deixado de lado. Eu não gosto de malhar, eu não gosto de fazer atividade física. E a idade chegou, né? Filhos, e eu me vi ali, meus médicos, reumatologistas, ginecologista, todos eles que me acompanham, falou que chegou a idade. Eu tenho 42 anos, e aí eu falei, agora eu preciso. E aí eu me vi, contratei uma personal, porque ir para a academia é a mesma coisa de pagar e não ir, porque eu não vou. Aí eu achei essa possibilidade de contratar uma personal que vai à minha casa e ela ali faz exercício meu, do Miguelzinho, do maridão, e aí a gente faz todo mundo ali juntinho. E aí falei hoje pra Bárbara, ontem eu quase que eu não fiz, viu? Mas eu falei, não, eu vou me desafiar a fazer, a gente faz 3 vezes por semana e tá sendo muito, muito bom. E você, Bárbara, adepta? Eu tava só aqui de olho não nesse chega, papo. não Falei, chega em nossa, mim. comecei mal já. Assim, eu não diria adepta. Eu não diria adepta. Eu acho que, assim, é uma coisa necessária. Eu aplaudo muito a Daiane por fazer isso. Deveria? Deveria. Porque sou sedentária? Sou sedentária. Mas ainda não estou motivado o suficiente para isso, tá? Angélica, desculpa. Mas um dia a gente chega lá. Eu acho que o corpo da Bárbara favorece muito ela não querer malhar, né? Eu nunca tive essa... Ela tem um biotipo muito excelente, não é acima do peso, ainda não chegou na idade que o joelho tá doendo. É só as costas, por enquanto, de muito computador, muita edição, muito tudo. Mas, gente, sou super a favor. Beleza. Chego lá um dia. Bom, vamos lá. A gente sempre começa fazendo a história, então eu quero conhecer a história de vocês. Como é que foi a infância de vocês? Todos os lugares que a gente vai, eu sempre começo, né? Eu vou deixar a Bárbara hoje ter o privilégio de começar a contar a história dela, porque sempre é a minha primeira, né? Vai lá, conta um pouquinho aí. Como foi minha infância? Minha infância foi muito agradável, eu não posso reclamar, eu sou filha única. Então, só por ser filha única, tem os prós e os contras. Ela foi um pouco solitária, né? Não interagia com as crianças, eu só interagia com outras crianças fora de ambiente de escolar. Quando eu morei em condomínio, em apartamento, então foi ótimo para desenvolver, né? Nesse sentido. Mas ela era solitária, então quando eu era menor, morava em casa, eu brincava mais sozinha, eu era muito criativa, eu sempre fui muito criativa. Eu gostava, embora, o ponto positivo de ser filha única, eu era muito mimada, e sou até hoje pelos meus pais, reconheço isso. Então eu tinha tudo que eu queria, né? Eu não precisava nem pedir muito, na verdade. Mas as coisas que eu mais gostava de interagir, de brincar, eram justamente as criativas. Então eu lembro que eu tinha muita fita cassete, né? DVD não, fita cassete mesmo. Uhum. Então eu pegava aquilo, abria no papel, eu fazia ali o teclado, fazia a tela e brincava que aquilo era o meu MacBook. Então pegava a caixa de sapato, pegava outra, recortava, fazia daquilo lá uma casa, fazia o sofá, recortava, colava, dobrava. Então eu gostava de coisas criativas. Os brinquedos em si que eu tinha, eu ficava só admirando. Acho que eu achava tão bonito que eu ficava admirando só. Eu não brincava, né? Igual de carrinho e tal, não tinha essa interação. Mas eu gostava de criar coisas constantemente. Então ela foi mais nesse sentido, criativa. Eu fui desenvolver mais socialmente lá pro ensino fundamental, fim do ensino fundamental, ensino médio. Aí deslanchei, porque falo pra caramba, vi que tinha essa vantagem perante os outros alunos, virei também representante de sala e vi que eu gostava da comunicação. Mas antes era um pouco mais solitário, mas era muito boa. Entendi, já deu pra ver. A alma do artista habita em você, né? Você produz a obra e só fica contemplando. Exatamente. E você? Você vai a fundo, né, Marcelo? Já percebi. É só deixar bem claro, assim, a minha infância é uma história muito difícil para mim falar da minha infância, Eu até respiro fundo, né, gente? Porque assim, mas é importante falar da infância, até porque do processo que eu passei. Então, assim, não foi uma infância agradável, raramente eu vou tenho lembranças positivas da minha infância. Ela foi uma infância muito difícil, mas eu quero deixar bem claro que a minha infância, as minhas dificuldades que eu tive, me tornou quem eu sou hoje. Então, desde criança, eu sempre soube aonde eu chegaria. Eu sempre
em situações, assim, de escassez, de situações precárias, mas eu sempre sabia que um dia eu ia ser a Daiane que eu sou hoje. E eu trago isso muito para os meus filhos, né? Porque eu sou uma mãezona, eu faço tudo pelos meus filhos, eu cometo coisas assim, às vezes que eu falo, cara, tudo que eu faço na vida daqui para frente, eu sempre penso nas crianças, porque eu não quero que eles passem por aquilo que eu já passei lá atrás. Então, assim, eu sou de uma família muito humilde, morei em São Bernardo, esses dias até falei, eu fiz um depoimento lá, chegando lá, né, que a minha família é de São Bernardo do Campo, e a gente teve uma infância muito difícil. Meu pai era uma pessoa extremamente alcoólatra, então ele agredia minha mãe, então somos em 4 irmãos, a gente passou muitas necessidades, a gente morou em comunidades, então assim, as pessoas às vezes me veem, mas não, eu nunca falei assim a fundo, realmente, né, a história da Daiane Andrade, porque eu acho que isso é uma coisa muito particular. Mas eu percebo que aonde a gente está chegando, com 10 anos de carreira, as pessoas que me seguem, que vivenciam a minha história, o que eu estou vencendo hoje, as conquistas, né, que eu plantei, que eu estou colhendo, faz muito parte da Daiane lá atrás. Então, assim, eu nunca desisto, eu sou muito persistente, eu sou extremamente criativa, eu sempre tenho um lado positivo pensar na situação, eu sempre vejo um caminho onde às vezes não existe, mas eu sei que esse processo foi da Daiane lá atrás, criança. Então, falar da minha infância é um privilégio falar hoje aqui para você, porque eu não falo da minha infância para ninguém. Porque eu acho que ainda não tinha chegado esse momento. E é um assunto muito delicado. Então, assim, a gente passou por inúmeras coisas, inúmeras coisas. Se eu for contar aqui, a gente vai ficar horas. Mas eu quero que as pessoas entendam, porque quem chega hoje, às vezes fala assim: ah, ela é rica, ai, ela tem tudo, ai, ela não precisou fazer isso. Eu quero que as pessoas me conheçam e entendam que a Daiane teve um processo e passou por inúmeras coisas. Eu cheguei hoje aonde eu estou porque eu fiz por merecer, porque eu batalhei para estar aqui. Eu batalhei para que o estúdio da Ana Andrade tenha 10 anos, mas tenha 10 anos assim, que as pessoas admirem a minha história, pelo meu trabalho. Eu nunca quis ser a coitada da história, por isso que eu nunca falei a fundo da minha realidade lá atrás. Porque eu queria que as pessoas me admirassem pelo meu trabalho, por quem eu sou, pela minha dedicação, e foi sempre isso. Então, assim, falar da minha infância não é uma coisa agradável, mas é importante, porque eu sei que tem muitas pessoas que já passaram por isso. Então, eu só usei de todo o meu sofrimento, de toda a minha batalha infantil. A Bárbara é lindo, né? O que ela conta é o que hoje os meus filhos vivenciam. Eu faço questão de estar presente com eles, eu faço questão de curtir férias, eu faço questão de colocar para dormir, eu faço questão de dar janta, de ter momentos com os meus filhos, de malhar com o meu filho, igual você viu. Porque eu não tive isso na minha infância. Raramente eu lembro de lembranças eu brincando, eu fazendo uma refeição completa do dia. Nós não tínhamos uma refeição manhã, tarde, noite, ceia. A gente não sabia o que era isso. Então, assim, e aí eu me tornei a empresária que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, a mãe que eu sou hoje, e eu acho que é importante ter uma história, uma bagagem lá atrás. Bom, primeiramente, obrigado por você compartilhar esse pedacinho da sua história conosco, com a sua audiência, né? Compartilho do seu pensar. Realmente é importante a gente saber da onde, da onde saímos, Uhum. o que trilhamos, até onde estamos e o que conquistamos, né? E as pessoas, quando elas criam essa identidade sua na mente, isso vai trazer mais valor ainda para quem você é. Agora vamos adiantar então um pouquinho a história, tá? Passados isso, como que foi para vocês o primeiro emprego? Eu não posso reclamar, até porque minha chefe está presente. O meu primeiro emprego foi no estúdio da Ana Andrade, né? Eu me formei no ensino médio muito confusa, muito insegura, e eu não sabia exatamente que carreira seguir. Eu não tinha isso definido. Eu tinha suposições, filosofia, uma coisa que eu me interessava super, sempre gostei. Sociologia também tinha ali um quê. Psicologia, eu pensava a respeito, também me interessava. E fotografia era uma coisa natural para mim, porque eu era meio que a fotógrafa da família. Então, sempre gostei de tecnologia no geral.
sempre gostei de tentar cativar o melhor ângulo, de fazer as fotos, eu me descobri muito. Igual você falou, não me vejo como modelo, embora a gente acabe sendo as modelos do Estúdio da Identidade quando é necessário, mas eu me descobri muito me autofotografando. Pegando o celular, pegando câmera, olhando o resultado, vendo, não, mas talvez assim. E assim eu consegui entender melhor a questão de ângulo e de fotografia. Então, isso foi um processo. Tinha todos esses meios em mente, mas não tinha tanta confiança para falar, é isso. Então, eu acabei no ensino médio, não quis fazer nada em sequência e busquei só um trabalho para ter uma renda. E nada deu certo. E aí eu falei, deixa eu tentar alguma coisa na área da fotografia. Deixa eu ver se alguém abre as portas para mim. Fui nos principais estúdios da época, isso há 8, 9 anos atrás. Mandei e-mail explicando que eu queria uma oportunidade. Na época eu nem queria receber, eu queria mais era aprender e auxiliar. Então me coloquei à disposição. Eu devo ter mandado pelo menos uns 5 a 6 e-mails para estúdios da época aqui de Taubaté e região. Dos que me responderam, que eu acho que foi só 2, um muito educado, falou que agradecia e tal, mas já estava com a equipe formada, e o outro também, basicamente, a mesma coisa. O restante nem chegou a me responder. Então, eu me senti bem desmotivada com a fotografia já de cara, né? Em termos de carreira. Em termos de carreira, eu já fui bem desmotivada aí. E aí, ficou por isso. Eu estava, né, recém-formada de ensino médio, tinha uma fotógrafa também que foi trabalhar com a Daiane, que é a Gabriela Sabino, uma amiga nossa, né? E a Gabi, a gente chegou até fazer umas aulinhas rápidas para ensinar outros alunos quando a gente se formou juntas, porque as duas faziam fotografia. Então, foi uma sugestão de professor, eu acho, ou ela que teve a ideia, não sei, não me recordo. Sei que ela me chamou, me convidou a fazer, e a gente criou uma interação. A gente não era da mesma sala, mas criou essa interação, deu certo, foi bacana fazer, e falar um pouco do que a gente conhecia. E ela foi trabalhar com a Dai. E aí foi bem nesse período que a Dai tava crescendo. E crescendo rápido, né? Tava crescendo bem rápido. Então elas precisavam de um freelancer para edição. E aí a Gabi me fez esse convite, inicialmente como freelancer. Eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes, porque eu falei, é o que eu quero, é o que eu tava buscando, uma oportunidade. E aí eu fui pensando que eu não ia sair. Eu falei assim, eu tô indo pra freelancer, mas eu vou ficar. Então eu chegava mais cedo, eu ia embora mais tarde. E eu tentava fazer o meu melhor, eu tentava mostrar a melhor edição, eu tentava explicar o melhor do quanto eu gostava daquilo, realmente me provar. Eu estava tentando me provar para conseguir cativar, principalmente a Daiane, né? A Gabi também, porque ela estava ali como equipe, né? Mas principalmente a Daiane, e aconteceu. Dali eu ficava toda vez. A Daiane sempre fala disso. Posso voltar amanhã? Aí eu voltava. Posso voltar amanhã? Aí eu voltava. E fiquei, não saí mais. Interessante que você falou que você buscava uma oportunidade e você não queria ser remunerada por isso, você só queria trabalhar, adquirir, absorver conhecimento. Né? E isso é algo que eu vejo hoje em dia que falta em algumas pessoas, sabe? Eu acho que falta até na geração. Eu posso ser muito negativa, e sou, mas eu sinto que essa geração mais nova, e olha que eu até me coloco parte nela, a gente quer ganhar de certas maneiras, né? Então, a gente quer fazer somente o que é da função, e isso não tá errado, na verdade, isso é o correto, mas talvez a parte mais proativa esteja caindo mais por terra. Eu sempre tive em mente, naturalmente, isso nem porque foi ensinado e tal, mas naturalmente eu sempre quis fazer o meu melhor, né? Não todo mundo não faça o seu melhor hoje. A gente sabe que às vezes você tenta o máximo ali, mas eu sinto que às vezes essa nova geração quer fazer só o básico. E não que tenha algo de errado nisso. Mas eu acho que parte desse meu grande crescimento rápido, essa evolução grande que a gente teve com o estúdio, é porque a gente sempre priorizou fazer o melhor. E porque a gente é muito exigente. Até hoje. A gente não deixa de ser exigente. Então, se eu tenho o plano de A e B, eu vou até o C. Eu não foco só em fazer o A e o B. Eu vou um patamar a mais. Eu acho que esse sempre foi um diferencial nosso. Acho que é muito engraçado ela trazer esse assunto, porque assim, quando o estúdio começou, eu era extremamente... Hoje eu sou mais leve, tá? Eu sou chata, exigente, mas a Bárbara sabe o quanto eu estou medicada, né? Eu preciso dizer que eu estou medicada. Mas
eu sempre fui muito exigente, eu exigia muito delas. Muito, muito, muito. Elas tinham medo de mim, de tão exigente que eu era. Como eu sempre trabalhei com vendas, foi o meu primeiro trabalho com vendas, eu sabia que antes de fotografar, você tem que ser uma excelente vendedora. E o atendimento, você tá vendendo ali. Por mais que você esteja fotografando, você está em um atendimento de vendas. Senão aquele cara não volta, aquele cara não te indica, né? Ele vai sair falando mal de você. E eu exigia sempre isso muito dela. Então, assim, quando a gente fala de nova geração, quando eu tiro a Bárbara dessa nova geração, e ela é muito jovem, a Bárbara é nova, mas são 10 anos de trabalho. Então, assim, ela agarrou a oportunidade do estúdio, ela conseguiu uma chefe extremamente chata, exigente, porque eu era. Eu lembro que a gente tinha um grupo e às vezes elas cometiam erros. Eu não queria saber se eu mandava particular ou não. Eu esculachava para todas. Eu falava, tá errado, tem que fazer isso e tal. Então elas se cobravam. Quando elas iam me entregar uma foto, elas olhavam 10 vezes para ver. Não, deixa eu ver se tem algum defeitinho aqui, porque a Daiane vai enxergar. E eu acho que tem outro fator também. Além da cobrança da Daiane, de fato tinha. Quando você trabalha com uma coisa que você gosta, você quer por si só fazer bem feito, independente do que o outro vai pensar. Então, chegou um dado momento também que você sempre tem inspirações, né? Metas ali pra atingir. Eu olhava e falava, cara, isso ainda não tá bom, eu preciso melhorar. Isso ainda não tá do jeito que eu quero e eu gosto. Eu preciso melhorar. Essa edição ainda não chegou no que eu espero. Essa foto ainda não chegou no ângulo que eu quero. Então, assim, além da cobrança da Daiane, eu acho que a cobrança que mais me incomodava, que mais me incomodava da Daiane não era nem relacionada à foto, porque era uma coisa que eu gostava, então eu mesma já me cobrava. Era mais relacionada às coisas que eu não gostava tanto na época. Vendas. Queria morrer com a Daiane me cobrando de vendas. Pô, eu não vim aqui pra vender, eu vim pra fotografar, eu sou fotógrafa. Eu não sou vendedora. Hoje eu entendo por detrás, né, óbvio. Mas eu acho que essa parte, quando ela cobrava de foto, eu repensava. Opa, pera lá. Se ela não gostou, então realmente não deve estar bom. Então eu realmente fiz alguma coisa errada, então eu posso melhorar. E outra coisa da nossa comunicação de 10 anos, que é importante citar, foi uma evolução. Se você, até em outros meios, na escola, em convívio de trabalho, é uma construção, não é do dia para a noite. Então a gente aprendeu a lidar com as personalidades uma da outra. Se eu falar que eu nunca briguei com a Daiane, que a gente nunca se desentendeu, uma grande mentira. A gente se desentendia nesse período, era recorrente. Por quê? Pontos de vista diferentes, opiniões fortes, que as duas têm. Até hoje a gente se desentende, só que hoje a gente sabe a linguagem. Hoje eu sei como eu tenho que falar com a Daiane para ela me entender e vice-versa. E o respeito, ele foi sendo construído, né? Então, era muito nova, eu tava começando, a Daiane tava lidando com isso de simplesmente, num estalo, tá com uma equipe. Simplesmente, num estalo, ter que demandar serviço para outras pessoas, que é o nome dela, é o estúdio dela. E eu também, e as outras meninas, com essa pressão de querer fazer o melhor, porque não é o nosso nome, é o dela. Então, tem os dois lados da moeda que a gente foi criando essa construção e evoluindo. E a gente não pode deixar de também falar que, para chegar onde a gente chegou, também tem as outras pessoas que passaram, que agregaram muito. A Gabriela Sabina é uma delas, a Oliveira e muitos, muitos que agregaram, que ficaram até pouquíssimo tempo, mas que construíram algo ali dentro. Então, é uma construção. Não, a gente é muito grata por toda a equipe que passou no estúdio, foi muito importante pra gente. Porque eu sempre costumo dizer assim, cada um tem uma opinião e cada um traz um resultado. Ó, se a gente fizer assim, se a gente fizer daquele jeito, e a gente aprendeu a escutar. A questão quando você tá num negócio, o negócio cresce muito rápido, você não estava preparada, você não tá lidando, você precisa aprender a ouvir, a, a olhar, ter a visão de tudo. Então, assim, foi um processo. E graças a Deus, assim, hoje a gente se dá super bem. A gente sabe quando uma tá virada, quando a outra não tá mais para baixo, quando uma precisa dar uma levantada. Então, a gente se completa muito profissionalmente. E A a gente outra se entende realidade? muito bem. É uma outra. Nessa época, como a gente estava construindo uma carreira, o fluxo era maior, consequentemente, a gente fazia mais atendimentos, trabalhava às vezes uma semana inteira, de segunda a segunda, atendia até 12 clientes num dia, então o emocional fica muito abalado. E aí a gente tinha também mais desentendimentos. Hoje não. Hoje a nossa realidade é completamente diferente. A gente conseguiu chegar no patamar que a gente queria. Trabalhar com mais qualidade. Prestar um atendimento com começo, meio e fim para os clientes. E hoje a gente atende no máximo 3. Então tem uma grande diferença nisso. Mas é uma construção. Eu acho que
foi um caminho que eu considero como muito bonito, que a gente percorreu até o momento atual. Eu sei que vai continuar sendo. Bom, Dai, vamos lá. O estúdio não nasceu do nada, certo? E passamos ali da sua infância, já entendi como que você chegou até ela, mas eu quero saber, você, ali a gente estava falando, você trabalhou como vendas e tudo mais, né? Quais foram os empregos que você já teve e por que que você decidiu começar a trabalhar? Com a fotografia? Não, o primeiro emprego em si. Na verdade, como eu já te falei, que tive situações para conseguir o primeiro emprego, meu sonho era trabalhar numa loja de grife, de não sei do que, uma loja de roupa feminina, biriri, que ali eu vi que era uma oportunidade. Porque como a gente não tinha uma situação financeira bacana, então eu não conseguia estudar, não conseguia fazer um curso, não conseguia, e eu vi ali os meios. E, e aí eu pedi uma oportunidade numa loja feminina para o dono. E a mesma coisa da Bárbara. A gente, quando quer a primeira oportunidade, tipo, eu falava assim, cara, se eu trabalhar ali, eu tinha 16 anos. Eu falei, se eu conseguir trabalhar ali, eu vou abrir a porta para outros empregos, porque é sempre assim, né? A Daiane lá atrás já pensava assim, eu preciso pelo menos começar. Depois que eu começar, eu já tenho uma experiência. E aí eu falei para ele, olha, você não precisa me pagar, você paga o almoço, você paga metade, você faz isso, faz aquilo. Cara, e aí tinham duas mulheres que trabalhavam. Elas recebiam um salário normal, eu recebia. Ele falou: ah, beleza, vou te dar uma oportunidade, você só tem 16 anos. Ele pagava metade do salário e pagava o almoço. E aí eu fui super feliz para casa, falei: putz, achei a oportunidade, comecei a trabalhar com vendas. Então eu atendia o dia inteiro, vendia sapato, vendia roupa, limpava a loja, organizava a loja, montava vitrine, fui conhecendo outras pessoas, porque é tudo círculo, né? Onde passa pessoas, você vai conhecendo. E aí eu tive essa oportunidade. Engravidei. E vim para onde? Em Taubaté. E aí eu engravidei, vim parar em Taubaté e cheguei nessa cidade. E aí esperei minha filha completar 1 ano e meio. Quando ela fez 2 anos, eu falei, agora ela vai para a escola e vou arrumar um serviço. Comecei a trabalhar vendendo consórcio. Isso há 20 anos atrás. Então, assim, até hoje o consórcio é uma coisa que as pessoas pensam, se vão comprar, se vão ficar gastando, investindo dinheiro, mas não vai receber ali na hora o carro, o imóvel. Então, eu vendia papel. E há 20 anos atrás, eles davam muitos treinamentos para vendedores. Porque, assim, como que você vai vender? Você batia na porta da pessoa e falava assim: eu sou vendedora de consórcio. O que é isso? Mas você vai me vender um papel, eu vou comprar uma casa, mas eu só saio com um papel? Então, assim, eles davam muito treinamento. E eu comecei a trabalhar vendendo consórcio e eu ia muito para São Paulo participar de treinamento, porque a gente trabalhava com metas. Então, eu tinha que bater metas. Metas e metas e metas, e a minha vida era só metas, e eu tinha que vender, mas eu tive um treinamento intensivo para ser vendedora. E aí eu saí dessa Remasa e fui trabalhar na Embracon, outra empresa de consórcio. E aí vendia consórcio. E aí as coisas foram. Daí o que que acontece? Conhece pessoas, outros ciclos, outros empresários, e aí ali você vai conhecendo outras pessoas. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na concessionária da Honda, vendendo motos. Então eu vendia muita moto. Tinha que vender 30 motos por mês para bater meta. E aí eu comecei a sair das ruas vendendo papel e fui para uma concessionária. E, cara, a concessionária era o deslumbre das pessoas, porque você ganhava muito bem vendendo carro, vendendo moto. E aí eu fui conhecendo outras pessoas, eu conheci outras pessoas, muita gente, porque circulavam pessoas de banco, clientes. E aí a gente eu fui criando uma carteira de clientes. Era treinada para ser vendedora, porque a Honda ela tinha um trabalho muito forte de treinamento, de vendas. Então, assim, durante muitos anos eu fui treinada a vender. E aí eu saí da Honda e eu fui abrir o primeiro estúdio. Porque eu tava lá na Honda, desesperada, com metas, 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 e eu sempre tive uma paixão por fotografia desde criança. E aí apareceu um fotógrafo aqui em Taubaté dando um curso, e eu fui fazer esse curso por hobby. Falei, vou lá fazer esse curso como hobby e vamos ver o que que dá, porque eu gosto, às vezes eu preciso disso para esparecer minha cabeça, tal. Fiz o curso de fotografia, comprei a minha câmera. E aí eu conheci quem? Vários fotógrafos que estavam ali fazendo o curso. E aí você cria outra turma.
E aí eu tinha uma amiga que trabalhava nessa Honda e falamos, vamos abrir um estúdio juntas? E aí a gente fazia casamento, fazia festa, a gente abriu um estúdio grande em Taubaté, a gente criou a nossa primeira escola de fotografia, que a gente pegou os nossos amigos, a gente criou um método que as pessoas iam lá e faziam aulas de fotografia. Só que aí a sociedade começou a não dar certo. Ela tinha um ponto de vista de negócio e eu tinha outro. E aí a gente desistiu daquele processo de fotografia. Eu falei, ai, não vou, não quero. Eu tenho que lidar com pessoas, com funcionário. Aí você tem um jeito de pensar. Eu sou mais mãezona mesmo. Eu entendo mais o processo. Eu acho que de todo o meu passado sempre tem essa coisa de calor humano. E ela era muito tradicional. Ela queria tratar o funcionário como funcionário. E eu entendo que é funcionário, mas o funcionário tem uma vida, é uma pessoa, tem uma família, tem gente por detrás. E aí a gente decidiu desfazer essa sociedade. Fiquei traumatizada, tá? Na sociedade, mas tudo bem. E aí voltei de novo para a concessionária. E aí eu fui trabalhar onde? No grupo da Ford. E aí eu trabalhei 5 anos no grupo da Ford. E aí eu engravidei do Miguelzinho, tal, ganhava-se muito bem. Só que eu não tinha vida, era feirões, era sábado, era feriado, era domingo, era isso, era escala, tinha reuniões com o gerente até 8, 9 horas da noite. E eles não se importavam se você tinha um filho pequeno, se você tinha uma outra filha. Não. Porque na área da venda, você é um robô. Eles querem números, números, números. Passou o mês, bateu a meta, no outro dia você já é um Zé Ninguém. Você tem que bater a meta de novo. E isso começou a me fazer mal. Eu comecei a ficar doente, eu comecei a ficar péssima. Tava tendo uma maternidade muito, né, ali, outra maternidade, mexeu isso muito comigo. Eu fiz tratamento psicológico, eu não conseguia dormir, eu tinha crise de pânico, então eu passava por um psiquiatra. E eu falei, cara, isso aqui não tá legal. Você não acordar e não querer ir para o ambiente de trabalho, isso não tá legal. Não tinha mais tesão para ir, eu não tinha tesão de vender, eu estava extremamente desmotivada, medicada, com crianças pequenas. Eu dava dinheiro para minha irmã e falava assim: leva meus filhos no shopping, deixa eles gastar o que eles quiserem, porque eu não tenho tempo para isso. Eu ganhava dinheiro, mas eu não tinha tempo. Os 5 minutos de qualidade com as crianças, eu não tinha. E aí uma amiga minha que trabalhava na concessionária falou: "Cara, você é uma ótima fotógrafa, você gosta, você tem paixão, vai fazer o que você ama. Volta de novo". Eu falei: "Cara, mas eu fiz lá atrás, não deu certo". E ela falou que faz. E aí eu fiquei muito traumatizada com a sociedade. Esse caso meu e da Bárbara, assim, demorou muito tempo para ter a confiança de colocar ela de novo para gerir um negócio juntas. Porque eu fiquei. Isso foi um pânico para mim. E aí eu falei, bom, eu vou sair então da concessionária e vou montar o meu estúdio. Aí eu aluguei uma sala, que a minha amiga tinha um salão, aluguei uma sala dela bem pequena, no espaço dela e comecei. E aí você sabe, né? Quando você contou ali um pouquinho da sua história, de cada microfone é uma conquista, uma iluminação é uma conquista, uma câmera nova é uma conquista. Eu passei por tudo isso. Porque assim, você tem a câmera, aí eu não tinha a lente correta, aí eu não tinha a iluminação correta, meu espaço não tinha ar-condicionado, então minhas clientes derretiam, porque estava até muito calor, então eu passei inúmeras situações. Te entendo. Você me entende? Então assim, e a gente fica, quantos casamentos eu fotografei, quantos casamentos, eu costumo dizer que a gente assim, com o que a gente tinha, sempre eu falo assim, cara, eu fiz milagre com tudo que eu tinha. Fiz milagre com todas as coisas que eu fui criando ali. E isso é muito importante. Quando eu respeito o meu processo, é importante isso. Porque aí não tinha um ar-condicionado, não tinha câmera. Eu saía de um evento, de um casamento, eu entrava dentro do meu carro e eu começava a chorar. Eu começava a chorar, eu começava a chorar, e eu falava assim: Deus, por quê? Eu falava, como é que eu fui fazer um casamento com uma 50? Eu não tinha outra lente. Eu não tinha uma grande angular. E a responsabilidade era muito grande. Então, quando eu finalizava um casamento, que eu entrava no carro e respirava, e falava assim: acabou, entreguei, fiz o meu melhor, mas você sabe que a gente se cobra. Você sabe que você fala assim, cara, eu tô fazendo um podcast, eu preciso de um material, eu preciso ter um equipamento, eu preciso disso. Mas é um processo. Então, assim, a cada mês você vai adquirindo, a cada mês você vai comprando. Esses dias eu postei uns antes e depois do estúdio, até postei o Dia das Mães, que eu achei super importante. Os meus primeiros Dias das Mães, figurino, cenário, edição, iluminação. Cara, é muito bacana você ver o processo ao longo dos anos.
E aí ver tudo que você vem conquistando, aonde você chegou, o que você ainda quer ainda, almeja para o futuro. Então foi tudo um processo. Mas eu sempre digo assim, quando eu falava para elas, Bárbara, não adianta você ser uma excelente fotógrafa. Brigava muito com ela. Não adianta você ter o olhar crítico. Não adianta você falar, eu sou a melhor fotógrafa do mundo. Não adianta você ter o melhor equipamento do mundo. Se você não for uma boa vendedora, esquece. Qualquer trabalho que você vai fazer, você precisa vender. Você está fotografando, você está vendendo. Você está vendendo o seu atendimento, você está vendendo a sua comunicação. Você está vendendo outros produtos quando você sai de uma sessão que você pode vender outros produtos. E só abrindo um parênteses bem rápido, quando a Dani fala disso de vender, ela não só cita os serviços, como o que ela mais me cobrava, que ela ficou bem em cima e que finalmente eu aprendi, é você se vender. Porque quando a pessoa te contrata, ela não contrata só o que você está oferecendo, mas ela contrata você por detrás. Quem é o profissional por detrás? Então, isso era o que mais ela pegava no meu pé, que eu, em um dado momento eu aceitei e aprendi. É muito engraçado hoje, quando as pessoas enxergam a Bárbara no Instagram, e quando você falou assim, você mandou a foto, eu pensei, nossa, elas são sérias. A gente, é isso que a gente quer construir uma empresa, a gente construir uma empresa, a gente constrói uma imagem de que realmente a gente quer autoridade. A gente tem autoridade daquilo que a gente está falando, porque a gente passou por todo o processo. Quando eu falo que eu tenho uma autoridade, é porque eu passei pelo processo. Se você falar assim, Daiane, eu comprei esse microfone, mas eu passei por um processo, eu usava um inferior. Eu sei o que você passou. Então, são 10 anos de carreira como empresária, como fotógrafa, como mãe, e eu entendo o processo. Então, se você falar qualquer coisinha que você falar para mim, eu passei por isso, eu entendo, eu vi, a gente vai trocar ideia. E o processo da Bárbara, quando eu falei de sociedade, que foi difícil para mim aceitar, dar uma oportunidade, eu sempre falava assim, cara, a Bárbara, desde o primeiro dia que ela entrou no estúdio, ela sempre teve potencial. Ela era jovem, uma criança, mas ela sempre teve potencial, porque ela sempre foi audaciosa. E, e quando eu falei para ela assim, e aí? Tá pronta para o próximo passo, para o próximo processo? Foi muito difícil. Ela foi muito, vou falar assim, pisoteada, falada. Porque assim, quando eu falei para ela, a partir de agora, foram 2 anos para o meu cliente respeitar a Bárbara. Foram 2 anos para eles respeitarem a Bárbara Soares, que ela tinha autoridade do estúdio, que ela sabia o que ela estava fazendo, que ela era responsável pela fotografia. Os clientes chegavam lá, olhavam feio, brigavam, cadê a Daiane? Eu não contratei você, é um nome. E aí, para ela, e eu falava, o cliente tem que entender que Estúdio Daiane Andrade é uma empresa, não é um nome, é uma marca. Então, assim, a Daiane estando ou a Bárbara estando é a mesma coisa. Mas foram 2 anos muito difíceis. E que eu bato palma, porque eu falei, é ela, tem que ser ela. Quando eu convidei ela para fazer os cursos online, eu falei assim, eu quero que você seja minha sócia. Porque você sabe onde você chegou, ela respeitou o processo dela e ela apanhou muito dos clientes. Ela me ligava e falava assim, tem uma cliente aqui desesperada e isso, e eu falava assim, cara, se eu não der essa responsabilidade, essa autoridade para ela, eu também não tinha vida. Porque se eu fosse fazer todos os atendimentos, aí eu ia voltar de novo naquele processo de que meus filhos não estavam sendo acompanhados, eu não podia estar com meu esposo, eu não podia desfrutar do meu trabalho, porque eu estaria só 100% ali. Então hoje a gente falava, Bárbara, ó, ela vai viajar, ó, tal dia eu vou viajar, beleza, vou cobrir o horário, ó, eu vou viajar, agora é você. Então, só que fazer essa mudança, essa transição foi muito dolorido. E você lidar com o cliente mandando mensagem. E a gente construir hoje a nossa sociedade do jeito que a gente quer, do jeito que a gente fala, com aquele posicionamento que você falou da fotografia, é um processo. Então, eu sempre vou falar para todos os fotógrafos que me acompanham, que estudam comigo, se você não souber vender, esquece, pode parar de ser fotógrafo. Esquece a profissão. Eu tive naquele ciclo lá atrás, em 2006, amigos meus que eram excelentes fotógrafos. Excelentes fotógrafos, mas eles não eram comercial. E construíram carreira e atendiam clientes, cobrando 15 mil reais, e hoje não fazem mais. E fazendo mais um parênteses, eu vou fazer só um adendo que a gente conversa muito atualmente. Nessa época ainda era só vender.
Agora nem é só vender, agora você tem que ser estrategista. Você não tá mais só vendendo. Você tem que pensar em como você vai publicar no Instagram, qual que vai ser a artimanha de venda, qual que vai ser esse roteiro, quando que você vai antecipar isso, quando você vai antecipar aquilo, como que você vai fazer. Então, assim, antes ainda era até mais fácil, a gente reclamava de barriga cheia, porque antes você só vendia. Hoje não, hoje você tem que fazer estratégia de venda. Não é mais tão simples assim. E tá sendo um processo, assim, pra gente também, né? Acho que a gente tá aprendendo a cada vez uma nova área. Hoje a gente tá no online. Então a gente tá indo para esse novo mundo e aprendendo a lidar com ele, que é online. E com as estratégias. E tá sendo bem A importante. gente tá no online há 3 anos. Uhum. E a gente não conseguia se dedicar ao que a gente está fazendo hoje. Eu não conseguia parar. É muito engraçado que as pessoas. A gente está em 22 de janeiro? 23 de janeiro. Ontem eu vi a Bárbara. E aí as pessoas falam assim, cara, mas no estúdio, e aí? A gente faz reunião online. Eu tô em São Paulo, eu tô trabalhando. A Bárbara tá na casa dela, ela tá trabalhando. A Bárbara às vezes pode viajar, a gente tá trabalhando. A gente tirou um dia, foi um dia e meio, pra Um dia e ficar meio. só nós duas. A E a gente gente comemorou as nossas conquistas de 2024. A gente viajou aqui pra perto, mas a gente dormiu, fomos tomar vinho, a gente passeou, a gente se divertiu, a gente deu risada. Mas a gente tava trabalhando, porque assim, quando junto eu e a Bárbara, é raramente que a gente fica falando de. A gente está sempre em conexão. A gente vindo para cá é uma reunião. Então a gente está dentro do carro, quando a gente se une, as ideias vão aflorando, onde a gente quer chegar, o que, que a gente precisa fazer, qual é o próximo passo, qual é o processo que precisa seguir. A gente está trazendo um conteúdo muito bom, que é script de vendas. A gente está usando toda a nossa artimanha, de todos esses 10 anos, de tudo que a gente usou, de toda a nossa bagagem, para trazer esse conteúdo para os fotógrafos que acompanham a gente. A gente está trazendo mastigado toda a parte ruim que a gente passou, todos os nãos que a gente recebeu, todas as dificuldades que a gente passou. Então a gente está fazendo um material muito completo. A gente é muito exigente quando a gente cria um produto nosso. Então, assim, eu gostaria de receber esse produto e comprar esse produto, porque assim, é de mão, assim, cara, a gente vai eliminar passos para essa pessoa, Facilitador, né? facilitador para essas pessoas. Então a gente está trazendo produtos que foi difícil para a gente criar. Foi difícil, a gente tem todo um planejamento do estúdio. Se você fosse atendido, tem um planejamento de atendimento, um atendimento antes do ensaio, um roteiro na hora que você chega, uma experiência para você chegar no meu estúdio, um pós-venda muito bem feito, porque eu sempre falava para elas, meninas, não adianta vocês venderem ou atender, fazer um ensaio lindo, maravilhoso, e na hora da entrega do material vocês estragarem tudo. Então, eu era muito exigente com o pós-venda. E elas eram do pós-venda. Então, eu era extremamente chata e exigente com elas. Porque a cliente me ligava, a cliente me mandava mensagem. Eu falava assim, cara, eu quero a frente das vendas. Então, eu fui lá, fiz a venda, fiz o atendimento, fiz a experiência, e vai lá e peca na entrega do produto. Então, assim, e eu falava para elas, tudo a gente passava, vamos fazer um processo, vamos pegar os erros, vamos criar um processo. Vou pegar o erro, vou criar outro processo. E a gente foi criando processos hoje. A gente atendeu muitas famílias em dezembro e foi super tranquilo, só eu e a Bárbara. Foi super, porque tem processo. Nós hoje criamos um processo dentro do estúdio. A gente tem uma empresa que fatura bem, mas a gente tem um processo nós duas juntas. E aí a gente falou, a gente precisa atender 12 clientes? Não, a gente vai atender 3 clientes muito bem atendidos. A gente vai receber bem por isso. E aí eu falei para ela, agora em janeiro eu vou curtir os meus filhos. Você vai fazer as coisas com calma, que tem que ser feita. A gente vai fazer uma organização com calma. Eu quero vivenciar as férias das minhas crianças, mas a gente se planejou para isso. Existe um planejamento. E é isso que a gente quer trazer nos nossos conteúdos, nos nossos produtos, nas nossas mentorias. É isso que a gente quer mostrar para quem segue a gente, para quem admira, quem quer acompanhar, quem quer entender o nosso processo. É isso que a gente quer fazer. A gente tem alunos que vêm de outros estados fazer mentorias com a gente. Então, assim, eu acompanho, eles fotografam e me mandam, professora, tá certo? Tô indo bem? Às vezes eu sento para comer um japonês com eles. Ai, mas eu falei, eu não vim aqui dar aula, eu não vim aqui ensinar, eu vim aqui dar risada e comer o meu japonês. Porque é engraçado, as pessoas querem informações, querem entender, quer aproximar, qual é o processo, o que eu tenho que fazer. Mas as pessoas precisam entender que é degrau por degrau.
Isso aqui é uma conquista, estar aqui é uma conquista. Tudo que você faz todos os dias é uma conquista. E eu sei disso, porque eu passei lá na minha infância. Eu sei o processo que eu tive que passar para chegar até aqui. E eu falei para ela hoje, são 10 anos de carreira. São 10 anos de estúdio da Andrade. Então, é um processo e a gente tá... Tem muita coisa boa por aí. Show de bola. Então, vocês já viram, né, gente? Tem bastante coisa sendo produzida aí. Mas agora eu quero entender um pouco mais da sua mente. Lá vem. Vamos lá. Vamos lá. Você entrou com vontade, sangue no olho. Tava com sangue no olho mesmo. Pô, vou fazer acontecer, essa vaga é minha, ninguém pega. Uhum. E você se debruçou em cima disso e executou com maestria. Quando surgiu a oportunidade e você ouviu as palavras, venha ser minha sócia, o que mudou na sua mente? Na minha mente, eu acho que eu sentia confiança. E de fato, eu acho que a confiança até aumentou dali em diante. E hoje eu super entendo todas as inseguranças da Daiane e todos os motivos por qual ela realmente cobrava o máximo da gente, tinha seus medos e tentava confiar, mas também não confiando muito e surgia, né, essas situações. É difícil. Os dois lados da moeda é difícil, né? Qualquer convívio é difícil. Mas eu acho que quando ela propôs, eu falei, cara, realmente ela confia. Porque se eu estivesse na situação dela, é uma demonstração de confiança. Hoje eu não posso negar que a Daiane confia cegamente em mim. Às vezes eu até quero compartilhar um pouco das situações que estão acontecendo comigo, de algum problema, isso, aquilo, e eu vejo que ela realmente deixa na minha mão. Ela realmente, assim, não, resolve. Não, mas o que você acha? Não, resolve. Então, assim, a confiança dela foi extrema desse ponto em diante, já existia uma confiança, é claro que essa confiança foi cativada aos poucos, mas eu senti isso, confiança do lado dela. Perfeito. E ela citou um ponto interessante também, que você teve uma dificuldade por parte dos clientes em reconhecerem a sua autoridade, a sua capacidade, o seu alto desempenho. E é muito engraçado, Marcelo, só reforçando, adendo. porque a gente não vamos deixar esse podcast também tão sério. Era muito engraçado, porque eu falava para ela, vai lá, vai forte, vai com autoridade, que você consegue. Ela me ligava, eu ria, né, no telefone, da situação dela. Eu ria. Eu ficava muito nervosa. Ela ficava muito nervosa e eu dava risada. Eu falava, calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, que não sei o quê. Porque quando tem uma recepção no estúdio e a parte de trás, aí a gente tinha uma secretária e aí falava assim, a fotógrafa agora vai vir buscar vocês. Aí vinha eu. Deixa eu dar, pra quem não me conhece, deixa eu fazer um adendo. Gente, eu tenho 1,5 m, literalmente. Eu tenho 1,52 m, porque nesse caso a gente conta o meio. E eu tinha um cabelo comprido, eu era muito nova já por si só, eu ainda sou nova, mas isso faz 8 anos, então eu tinha na época 19. Então eu não passava esteticamente muita credibilidade. Então você imagina, você vai no estúdio, nessa época eu não produzia muito conteúdo online. É claro que eu participava das lives que a gente fazia para divulgar. Obrigada. Das lives que a gente fazia para divulgar um novo produto, uma nova sessão. Mas o restante de Instagram dia a dia, quem fazia era só ela. Eu tava ainda engatinhando a dar as caras a tapa no Instagram. Ainda hoje eu não participo muito, né? Eu deixo mais para ela, mas enfim. Então, assim, ela posta os cafés dela. Os clientes não me viam online. Às vezes era um primeiro atendimento. O estúdio carrega o nome dela. Então, eu entendo a frustração de que quando você olha e a pessoa que está na sua frente não é a Daiane. O que eu entendi daquele momento em diante? Que ou eu confiava no que eu estava falando, ninguém ia confiar. Então, assim, se o cliente virasse para mim e falava assim, mas não é a Daiane que vai me fotografar? Eu virava e falava, não. Inclusive, os outros conteúdos que você acompanha no Instagram, boa parte deles foram feitos por mim. A gente tem um procedimento, a gente tem um roteiro fotográfico, um padrão de edição, um padrão de atendimento. Então, se sou eu, se é a Daiane, se é a Gabriela, se é a outra Gabriela, que a gente tinha 2 na época, qualquer pessoa que faça o atendimento vai ser o mesmo, você pode ficar tranquilo. Então, quando você sabe se portar, isso em qualquer ambiente, seja digital ou seja presencial,
a coisa muda de figura. Claro que nesse início eu passei por situações que eu não vou citar aqui, que foram frustrantes, passei, ficava nervosa, ainda sou ansiosa para ajudar, ficava pensando, meu Deus do céu, como eu vou contar isso para Daiane? Ah, vou contar agora. Na mesma hora eu ligava. De tanta ansiedade, eu não deixava nem passar minutos, eu ligava para Daiane. Mas eu fui Ela já entendendo me cada vez mais. preparava, né? Você já me preparava. Mas eu fui entendendo cada vez mais como lidar com essas circunstâncias. Até hoje, agora muito raramente, mas até hoje me questionam, mas não com essa insegurança, né? Porque hoje eu sei me portar melhor. Então é mais assim, ah, Mas mas hoje- você é Daiane? Ah, não, eu sou a Bárbara. Ah, então foi você que falou comigo? Ah, foi. Ah, então quem é a Daiane? Aí a gente tem um quadro lá, eu aponto, aquela é a Daiane. Ela vai estar aqui para fazer newborn, geralmente, que é a responsabilidade mais dela. Ela tá no Instagram, ela faz isso, ela faz aquilo, ela é a mente criativa por trás dos cenários. Então, eu vou dando um contexto quando é atendido só por mim, né? Que hoje a gente vem fazendo a maioria dos atendimentos juntos. Mas hoje eu sei lidar tranquilamente com essa situação, mas no começo foi bem difícil, assim, como a Dani falou, foram anos, foi um processo. Interessante você saber se portar, você saber responder, demonstra muito da sua capacidade, né? E olha, uma coisa que eu sempre tentei ensinar para as assistentes que a gente teve depois disso, por já ter passado essa situação, não é você ter a resposta na ponta da língua, porque não necessariamente você vai saber tudo. Para hoje eu saber tudo que eu sei foram 8 anos. Às vezes você não tem a resposta, mas tem que saber responder. Olha, eu não sei te dizer isso agora. Eu vou falar com a minha superior, com a minha responsável, com a Daiane, e assim que eu souber, eu te retorno. Olha, eu não sei exatamente o que ela te passou, mas dentro do procedimento que a gente está adaptada, a gente faz é explicar. E é saber que quando tiver uma dificuldade com o cliente, um problema, uma situação, se coloque no lugar, né? Qualquer pessoa que tenha alguma situação com qualquer empresa, quando você vai em busca dos seus direitos, você quer um respaldo. Você não espera que as coisas fiquem do jeito que era para ser, mas você espera um respaldo. Então, uma situação que é comum e triste para qualquer fotógrafo. Putz, perdi foto. É difícil, é complicado, mas como é que eu posso melhorar isso? Olha, perdi as suas fotos, mas semana que vem já tem uma sessão agendada, os custos quem vai bancar sou eu. Ou então, olha, eu vou te dar de brinde isso, eu vou te dar de brinde. É como lidar. Isso eu aprendi com uma ex-funcionária do estúdio que ficou um mês lá. Ela passou um mês, ela me deu esse ensinamento pro resto da vida. E é isso, entendeu? Você tem que saber lidar com essas circunstâncias. Ninguém vai acertar sempre, ninguém vai, sabe, saber agir em qualquer situação, ninguém vai ser perfeito. Mas como é que você lida com os momentos imperfeitos dentro da sua empresa? Como você toma frente disso e demonstra responsabilidade, organização? É isso. Muito bom, muito bom. Atualmente, quais são os serviços que vocês fornecem? Fotográfico? Isso. A gente faz. A maioria dos ensaios hoje são os corporativos, gestante newborn. Smash a gente faz mas é mais o clean, a gente não faz mais temático, a gente diminuiu bastante. E a Bárbara às vezes pega eventos, né? Eventos pequenos, ela ainda pega alguns, eu não faço mais evento, a Bárbara que faz. Batizada, aniversário, às vezes algum Evento evento corporativo. corporativo, aí ela faz também. Acho que no estúdio. E aí a gente tá focadíssima nos nossos digital, né? cursos. A gente também faz gestante, newborn. Ensaio femininos. É que ensaio femininos a gente posta muito pouco porque não tem A maioria não autorização de autoriza, imagem para postar. Uhum, Então a gente faz ensaios femininos, mas é mais uma coisa mais interna. entendi. Então a gente não pode divulgar. Bom, vamos lá. A pessoa ela chegou até vocês. Normalmente, a parte do corporativo, as pessoas estão sempre tensas por causa do dia a dia, certo? Como que vocês fazem, como vocês lidam com essa pessoa para que ela deixe um pouco essa tensão de lado, foque no que ela precisa fazer, porque ela tem que fazer pose, ela tem que se concentrar naquilo. Como é que vocês lidam? Eu acho que o que é mais importante para esse tipo de cliente que não está preparado, a maioria dos clientes de portfólio profissional não são modelos, não são pessoas, e às vezes estão vivendo hoje uma situação que eles estão sendo obrigados a fazer foto, por conta de mídias sociais, redes sociais, porque senão você fica para trás. Então a gente tem muito esse feedback. Vim aqui porque meu marketing pediu, tá? Nunca fiz, é a minha primeira experiência. Eles chegam sempre inseguros. Eu acho que o mais importante que eu e a Bárbara a gente faz muito para o cliente é que eles confiem na gente. Que eles
Eles chegam, mas eu não sei. Não, confia na gente. A gente sabe o que está fazendo. A gente vai te ajudar. A gente vai te auxiliar. Vamos pensar no figurino que você quer vestir, nas suas mãos. Que tipo de fotografia? Se é uma fotografia mais leve, se você quer passar autoridade, quais são as cores. Então, a gente tem muito essa bagagem de informação que a gente usa nas nossas redes sociais, a gente passa para eles. Então, eles se sentem confiantes. E a gente tem toda aquela experiência que eu te falei. A gente tem uma bandeja com aquele biscoito maravilhoso amanteigado, café com leite. Então a gente tem uma musiquinha sempre ambiente que a Bárbara deixa. A gente primeiro bate um papo e aí depois passa para a parte lá burocrática, tudo para fazer e vai ir para a sessão. Eu acho que esse quebrar o gelo antes da sessão, nem às vezes é insegurança disso, mas às vezes teve um dia agitado, a maquiagem não deu certo, teve que remarcar, tem vários fatores. O café é boa parte disso, viu? O café ele é abençoado, porque a gente sente, a gente percebe quando o cliente está seguro e quando ele não está. Ali a gente já sabe se tem que quebrar o gelo. Então, às vezes, você precisa escutar o que aquela pessoa precisa desabafar, que o dia não foi fácil, que foi foi um bilhão de coisas que ela passou antes de chegar ali. Às vezes você precisa ouvir. Às vezes o que você precisa é ter esse momento de interação para entender por que ela tá lá. Por que ela tá fazendo esse investimento? Qual é a importância disso? Como é significativo isso para ela? Como ela quer usar esse material? Qual é a forma de uso? Quem que indicou? Por que que indicou? Então, o primeiro bate-papo ali de 20 minutinhos, quando a gente está fazendo o processo do cadastro do cliente, que eu questiono algumas coisas já estrategicamente para levar para a sessão, ele é para sentir a energia. Ele é para ver aonde estão as inseguranças, ele é para já suprir elas, ele é para relaxar o cliente, para passar esse café, para acalmar os nervos, para daí ir para a sessão. Eu acho que a maior dica importante para um atendimento, para você sentir o cliente, é você ouvir ele. Uhum. As pessoas querem ser escutadas. Elas querem atenção. Então, muitas das pessoas chegam lá com calor. Aí o ambiente é climatizado. Aí a gente já recebe com uma água geladinha, oferecendo um café. Aí a gente sempre fala: relaxa, calma, seu momento chegou, vamos esquecer o que tá lá para trás. Aqui a gente vai fazer um dia agradável, um momento feliz. Que música que você gosta de ouvir? Então, assim, eu acho que os profissionais precisam aprender a ouvir as pessoas. As pessoas querem ser escutadas. Elas chegam ali, às vezes elas querem bater um papo de 5 minutos com você. E aí ela já respirou, já relaxou, confiou. Muitas pessoas chegam lá e nunca viu a gente. Aí chegam lá, às vezes ficam assustadas. Nossa, 2 mulheres que não sei o quê, nananã. E aí você uma lente assim, você começar a fotografar, você precisa quebrar o gelo. Você precisa primeiro que você escute, que você entenda. Aí você vai entender se ela é uma pessoa mais rígida, se ela é mais tranquila, se ela é mais séria, se ela é mais extrovertida. Aí você vai sentindo. E transmitir isso daí nas fotos. E aí a gente usa de todos os nossos 10 anos de fotografia. Uma coisa que é legal também dizer é que quando a gente fala especificadamente do corporativo, né, no gestante, no newborn, na festa infantil, no casamento, é tudo emocional. É um sonho, é um desejo, é emocional, é leve, a pessoa já espera que seja realmente um momento prazeroso. É um conto de fadas, né? Quando a gente fala do corporativo, a pessoa tá indo lá com um propósito. Ela tá com o propósito de preencher aquela lacuna que é as fotos. Ponto. É uma coisa pontual. Qual que é a jogada? A gente faz não ser só um compromisso. A gente faz ser uma experiência. Então, a pessoa que tá esperando dentro do corporativo só fazer as fotos porque viu o resultado e achou bom, sai de lá surpresa. Às vezes o cliente vira pra mim e fala assim: caramba, ó, nem sabia que sabia modelar bem. Você viu esse resultado aqui? Que eles fazem a seleção, estão olhando ali. Nossa, ó, fiquei bonito. Ficou legal. Nem esperava isso. Acho engraçado que eles falam assim: não é nada com o seu trabalho é impecável, mas eu não esperava que fosse ficar bom assim. Acho ótimo quando eles falam isso. Isso é a melhor parte. E a troca. Eu costumo falar pra Daiane, eu adoro fazer atendimento. Porque a gente tem muita troca. São tantos profissionais de outras áreas que vêm para fazer corporativo. Você aprende um pouquinho ali de psicologia, você aprende um pouquinho do direito, você aprende um pouquinho da enfermeira, da pessoa que vem disso, da pessoa do mar. Então, isso é muito. Te constrói profissionalmente e pessoalmente também. Agrega valor. Então, é legal ter essa troca pra gente. É legal ter essa troca dos 20 minutos iniciais, É muito do engraçado momento da sessão. É muito engraçado que a gente tem essa troca, e como a gente trabalha com redes sociais, a gente acaba dando os nossos pontos de vista. Eles adoram, eles querem ouvir, assim, mas como é que vocês fazem isso? É engraçado, e é aquilo que a Bárbara falou, a gente conhece tanto nicho,
a gente é tão privilegiada de tanta informação, e aí e a gente vê que a gente também é sugada. Porque eles aproveitam também. Nossa, mas como é que você acha? Aí a gente fala assim, e essa foto aqui? Você acha que... Ó, vamos fazer uma foto que você vai usar essa foto para capa, você vai usar essa foto para feed, você vai botar essa foto para você dar uma informação. A gente vai fotografando. Mas também pega cliente que às vezes eles vão conferindo, eles não dão um respiro de positividade, né, Bárbara? A gente também tem os tensos. É bom. Críticos, né? A gente tem clientes que são mais críticos, que são mais específicos e gostam de uma imagem mais do jeito que idealizaram, né? E tem que saber lidar com essas adversidades. Mas, no geral, é muito produtivo e eu acho que essa surpresa boa que a gente causa de não ser uma coisa de, só tem que fazer esse compromisso aqui. Ai, meu Deus, tem que fazer foto. Não ser essa coisa chata, principalmente para os homens, que as mulheres ainda se divertem, faz produção, maquiagem, tá bonita, tá elegante, então gostam. Os homens não, os homens é um objetivo. São objetivos. É só fazer aquilo que eu preciso e acabou. E eles encontram alegria nisso, então para eles é muito surpreendente você ir fazer um compromisso e, nossa, foi divertido, foi leve. Nossa, parecia que foi só um bate-papo, achei tão bom. Você vê que às vezes até uma sessão que é pra levar 1 hora, leva 2, porque no meio da sessão tá fazendo uma troca e tal, a gente para, toma um café, fala um pouquinho do trabalho. Aí eu fico só de olho no relógio e falo, meu Deus, mas tem cliente daqui a meia hora, né? Mas é divertido fazer o atendimento corporativo. Aliás, todos, né, no geral, assim. Mas ter esse contato, ter essa dinâmica é bem interessante. Mas escutar. Escutar é um ponto fundamental, como a gente está citando. Ter esse momento até para você saber como é que você vai transmitir a identidade daquele cliente, daquele profissional na fotografia. Né? Tem que ser consistente. Tem que passar uma imagem consistente. Eu acho que pra gente, como fotógrafa de profissionais, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele se vê ali, você imagina, é uma foto para LinkedIn, é uma foto para WhatsApp, é uma foto para perfil. É uma responsabilidade a gente passar ali o que aquela pessoa quer transmitir com aquela fotografia. Mas 99% é muito gostoso, a gente ama o que a gente faz. Eu costumo dizer, eu falo assim, cara, a gente ama o que a gente faz. Quando eu percebo que os clientes não querem ir embora, eu falo, cara, a gente arrasou. Uhum. Quando eu vejo uma sessão assim que o assunto vai, daí passa outro e o café, e aí acaba fazendo consultoria, e a gente faz consultoria, e aí já fala de coisas de viagem, e é gostoso. E tá sendo muito leve para os homens que a gente tem atendido, porque eles são mais fechados, é normal. Né? Mas eu acho que eu e a Bárbara, a gente construiu assim uma linguagem muito bacana de respeito, de valor ali dentro do estúdio, de uma identificação. Às vezes eles falam, cara, eu nunca tive uma experiência dessa. Então, o que eu sempre bati muito no ano passado com a Bárbara, eu falava assim, quando a gente decide diminuir o fluxo, a experiência é fundamental dentro do nosso estúdio hoje. Fundamental. A gente tem um cheirinho que a gente espirra antes de eles chegarem. Para ter uma memória afetiva, a gente fala, nossa, que delícia, que ambiente agradável. Então, assim, a gente pensa em tudo, nos mínimos detalhes. Hoje a gente tem tempo para pensar nas experiências e nos mínimos detalhes. Exatamente, vocês estão trabalhando com os 5 sentidos, né? A pessoa visualiza, ela toca, ela experimenta, ela cheira e ela escuta. Exatamente. Então, aí, exatamente. E agora tem até o 6º sentido agora que ela pega e vai falar, não, eu tenho que fazer com elas. Isso. A intuição me diz que eu tenho que fazer o meu ensaio corporativo com Daiane Andrade e Bárbara Soares. Isso mesmo. Vamos lá agora para os cursos, certo? Quando que começou a ideia de desenvolver cursos? Pegar toda a expertise que vocês têm, colocar isso, sintetizar isso de uma forma que outras pessoas não precisem passar anos fazendo para obter esse resultado. Você fala só digital ou você fala no todo? No todo. Quando eu comecei a dar os workshops em Taubaté, nossa, desde 2006 que eu tô aqui, né, gente, nessa jornada como fotógrafo, então assim, são muitos anos. Quando eu decidi virar uma mentora, uma professora, ensinar, dividir, eu tinha muita dificuldade, porque quando você, lá atrás, quando eu comecei na minha carreira, e você falava assim, qual é a sua profissão? Ah, eu sou fotógrafo. Ninguém me dava valor, ninguém me respeitava. Então, assim,
E eu falava assim, cara, eu vou fazer esse negócio ter respeito, vou fazer isso aqui ser acreditado pelas pessoas, ser respeitado. E aí eu sempre falava assim, cara, vamos ver quem mais tá comigo, quem quer aprender. Eu quero ensinar, porque eu queria. Boa noite. Eu queria ter mais gente ali, até para eu conversar, para eu entender, porque às vezes eu tinha poucos amigos fotógrafos, porque não tinha muito. E aí eu comecei a dar os cursos de gestante, comecei a dar curso de newborn, aí a gente começou a crescer, crescer, crescer. Aí chegou num momento que eu falava assim, o Instagram começou a crescer, começou a chegar muitos fotógrafos de outros estados. Como que eu ia chegar nessas pessoas? Como essas pessoas estariam perto de mim? Então eu recebia muito assim, nossa, se eu morasse perto de você, eu gostaria de fazer um curso com você. Nananana. Aí veio a pandemia, aí veio o digital. Daí a gente falou, opa, vamos ir mais longe, vamos levar o nosso conhecimento para outras pessoas. A gente hoje vende curso para outros países. Então, quando a gente vê assim que cai em dólar, eu falo, caramba, que máximo isso. O meu conhecimento indo para outro país, para uma pessoa, né, que nunca teria a oportunidade de estar aqui em Taubaté fazendo um curso comigo. Então, assim, o digital foi muito bacana. E a gente vê as técnicas novas de editoriais, que é uma técnica nova de gestante. Eu investia muito dinheiro em figurino, em cores, tamanhos. Então, vê essa técnica que você cria os vestidos direto no corpo da sua cliente, não tem costura, você modela no corpo dela, você pode usar todas as cores, você pode usar a sua criatividade. E a gente falou, vamos ensinar essa técnica para outras pessoas. Vou fazer mais um Um adendo. adendo. A Bárbara, Faça um ela adendo. Eu queria voltar um pouquinho para trás. É interessante a gente pegar as adversidades da Daiane, tudo que ela passou, e ela cita muito que ela sempre foi criativa. A Daiane tem a história da fotografia, uma coisa que eu descobri agora só, depois de 8 anos, eu nunca soube disso. O primeiro ensaio fotográfico que ela fez foi de uma conhecida dela, uma prima dela, que estava gestante. Ela falou: vamos fazer umas fotos para registrar. E da cortina da janela, ela usou para moldar um vestido na prima dela, há sei lá quantos anos atrás. Falei: você tem essas fotos? Eu quero elas agora para usar isso. Por quê? Porque daí você vê ela, depois de anos, utilizando isso. A mesma técnica. Uma metodologia, uma técnica desenvolvida por nós para gerar um figurino lindíssimo com custo baixo. É uma coisa que você vê a Daiane realizar desde sempre e até hoje ela faz isso. Ela pega cenários e muda eles do avesso, usando coisas que estão sempre lá no estúdio e tendo custos baixos. Então, com a criatividade dela, ela molda coisas que eu fico chocada. E olha que às vezes eu falo, isso não vai dar certo, Daiane, isso não vai ficar bom. E fica. E eu fico, caramba, como ela consegue? Então é uma coisa que é dela. Ela tem essa mente muito criativa. Ela consegue pegar, às vezes, o que falta e realmente ver um caminho. Ela vê luz onde não existe. E cria coisas onde não existe. E ela trouxe isso muito para o nosso conhecimento, para tudo que a gente criou. Eu acho que é importante citar que em todos os cursos do estúdio, desde os presenciais, lá atrás no workshop, até o VIP e até agora nos online, a gente respeita a nossa essência e as nossas metodologias. Então, até para atendimento, o estúdio tem o jeito do estúdio, né? Tem roteiro fotográfico, tem roteiro de atendimento, tem a maneira de fazer a edição, tem a maneira de fazer os envios, as entregas, tem a maneira de se comunicar, seja online, seja com cliente. Tem padrão para tudo, absolutamente tudo. Nós criamos um padrão em 8 anos de estúdio, seja para atendimento ou seja para os nossos produtos. Então, tudo que a gente faz é com o nosso jeitinho. É com a nossa essência, é com o que nós construímos em 8 anos, é com o que a gente identificou que funcionou ao passar desse tempo. E parte disso, uma construção também dada à Daiane, que tem esse lado muito criativo aguçado, que ela faz e enxerga coisas onde elas não existem. Então a gente vê o choque dos clientes. Eles entram na sala, às vezes falam: aqui é esse cenário que vocês construíram, mas é aqui. Nossa, eu nem imaginava, parecia tão grande na foto, eu não tinha ideia disso. Nossa, mas esse é o mesmo cenário que eu fiz há 4 anos atrás, uma foto assim, assim, assado? E por quê? Porque daí ele pega e muda tudo, do avesso, e vira uma outra construção. E é um talento nato dela, que eu tenho que reconhecer que é uma coisa única. Então, a gente traz essa essência e essas coisas que nós temos, né, tanto o lado dela quanto o meu, para unificar
trazer isso em conjunto e fazer os nossos produtos com a nossa característica. Excelente. E é muito engraçado a Bárbara falando que eu não. É que eu conto essa história em tanto lugar que eu tô até. Vou gravar um disco. Quando eu decidi, né, que eu aluguei uma sala de uma amiga minha e eu tava recém-separada e eu tava com as 2 crianças e eu tinha um imóvel, que é o estúdio hoje. E 3 horas da manhã eu acordei, fui pra sala pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu tinha que pagar o estúdio, eu tinha que pagar a mensalidade da minha casa e eu sozinho com aquelas crianças e eu pensando, o que que eu vou fazer? E eu chegava muito tarde porque tinha que editar e eu pensando em alguma forma do que fazer. E aí eu fui para minha sala às 3 horas da manhã e bateu um negócio assim em mim, eu fui para minha garagem. 3 horas da manhã, abri minha garagem e comecei a medir com os meus pezinhos, assim, o espaço da garagem. Aí eu pisava, pisava, e aí eu falava assim. Aí eu entrava na sala de novo, pisava, e eu falava assim: aqui tá o meu estúdio. Eu vou quebrar essa parede, eu vou construir o meu estúdio na garagem. E aí eu construí o estúdio na garagem. E aí eu pensava assim, bom, aqui eu vou atender meus clientes, as crianças estão em casa, eu dou o jantar, depois que eu dei o jantar, coloquei para dormir, eu volto pro computador e vou fazer as minhas edições, e tudo bonitinho, vai dar tudo certo, vou estar trabalhando na minha casa, não vou pagar o aluguel do centro, vai dar tudo certo. E aí as coisas foram crescendo, 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 crescendo. Aí eu ocupei a sala, aí depois eu ocupei o quarto de uma outra filha, e aí a casa foi crescendo, e aquele monte de mulher circulando na minha casa, meus filhos. Aí eu entrei num relacionamento e eu falei: ou eu alugo um apartamento aqui do lado, vou morar com as crianças, ou a gente vai morar junto. E a gente tá junto até hoje, 10 anos juntos, meu maridão. Mas tudo, você entende, assim, que tipo. Tudo tem um processo, tudo tem um porquê. Aí, hoje a gente o estúdio é próprio, a casa inteira é o estúdio, a gente ocupou todos os cômodos. Inúmeras vezes a gente falava assim, quando a gente estava numa sessão de crescimento, cara, o estúdio tá pequeno, o estúdio tá pequeno, o estúdio tá pequeno. A gente tinha uma casa inteira. E eu falava assim, cara, como o estúdio tá pequeno, se eu comecei ali na garagem. E aí a gente foi mudando os planos, mudando, não, vamos trabalhar menos, vamos atender um público menor, com mais eficaz, com experiência. Aquilo que você falou, cara, o cliente entra lá, é uma experiência, porque, cara, nós duas, a gente tem uma bagagem fotográfica tão importante, eles gostam de ouvir. Eles gostam de ver o que que a gente passou, qual é a experiência. Eu tenho. A gente tá aprendendo muito ainda, mas eu tenho que falar, cara, a gente entende muito de Instagram, a gente se dedica demais pro Instagram, a gente quer entregar sempre. Qual um Instagram que tem 6.000 posts, Reels um atrás do outro, e a gente se cobra demais. E, cara, a gente vem fazendo um trabalho de excelência. E como eu falei, a gente ainda tem muita coisa nos nossos planos, nos objetivos ainda que a gente quer alcançar, e tenho certeza que a gente vai estar aqui de novo contando outras coisas. Com certeza. Porque o Instagram é tão doce. Eu sinto uma doçura na hora que eu tava vendo. Porque realmente, parte do meu trabalho é isso, né? Pesquisar a história, ver tudo que vocês fizeram. Então, existem várias pessoas conhecidas minhas que vocês fotografaram. Passar uma foto para outra e ver evolução de posicionamento, cor, enquadramento, prende. Prende e a plataforma deve estar muito feliz, porque todo mundo que entrar lá deve perder bons minutos, se não horas ali, passando e absorvendo aquilo ali. Então, assim, dá muita vontade de ter experiências assim, certo? Então, vocês estão de parabéns. Não é à toa que vocês estão há 10 anos no mercado, caminhando para 11, né? Eu vejo isso como um dos pilares que constroem esse sucesso. O porquê do como conseguir se manter ativo em alta durante tanto tempo. Porque é fácil você subir, é difícil você se manter ali. Ter consistência. Exatamente. E vocês alcançaram isso, né? E fazem com maestria. Agora eu vou entrar para um outro pontinho, que é inteligência artificial. Como que vocês
estão utilizando a inteligência artificial? Olha, inteligência artificial, olha que loucura. Quem me deu essa deixa, primeiro um amigo meu que mora fora, veio pra cá pro Brasil, falou, você já viu o ChatGPT? Eu falei, o quê? Fala de novo. Ele, não, é um sistema assim assado de inteligência artificial. Eu escutei aquilo, falei, nem botei fé, né? Mas deixei de falar, bacana e tal. Passou-se. Chegou primeiro no exterior, tudo demora, tudo atrasa para chegar no Brasil. No fim daquele ano, meses depois, um cliente de corporativo voltou a citar a tal inteligência artificial e eu fiquei com aquela pulguinha. Ele, não, porque ele era mentor, inclusive. Ele falou com propriedade, Com né? propriedade. Ele falou assim, olha, hoje eu pago a versão paga, ela é infinitamente melhor que a versão gratuita. Hoje eu diminui os meus custos de funcionários, porque hoje eu pago o chat, me sai muito mais barato pagar ele e usufruir o melhor dele. Ele falou assim: eu vejo a minha empresa antes e depois. Eu separo em duas situações separadas. Depois que ele falou isso, eu fiquei com aquela pulguinha. Falei, não, isso tá errado. É muito engraçado. Ela me ligou quando ele saiu, né? Toda vez que algo me empolga, toda vez que tem algum problema ou algo me empolga, eu ligo pra Daiane. Então, acho que ela deve sentir um misto de emoções quando ela vê uma ligação amiga. Ou ela pensa, ou é coisa boa, ou é coisa ruim, não tem meio termo. Não é só pra falar alguma coisa leve, ou é pesado, ou é muito feliz. Falei, Daiane, ele veio aqui, falou isso assado, eu já pesquisei, mas não entendo muito bem, mas acho que é uma coisa que a gente deveria estar mais atenta. Isso já faz uns anos. Aí falei, tô eu, né, no celular, olhando, vi um curso rápido, porque pra mim tinha que ser rápido, não tinha tempo. Falei, eu vou contratar esse negócio aqui. Entendi como funcionava, comecei a usar. Depois que eu comecei a usar, acho que a primeira vez que você tem contato com alguma inteligência artificial, você fica incrédulo. Eu sei que eu passei, acho que uma madrugada inteira testando tudo. Ai, será que ele faz dieta? Faz. Ah, será que ele me dá dicas de coisas do Photoshop, de alguma coisa que eu não sei fazer? Faz. Ah, será que ele consegue imitar alguém que eu conheço? Aí eu testei a Daiane. Eu li o texto e falava assim, mas é ela escrita. Eu falei, olha isso aqui, Daiane, parece que é você que escreveu. Eu fiquei impressionada. Nossa, Eu falei, cara, ela falou semanas. semanas. Ah, Eu eu falei fiz assim, isso, deu certo. Ah, eu fiz aquilo, deu eu falei, a certo. partir de agora, eu vou ensinar pra vocês tudo que eu aprendi. E vocês vão começar a usar isso, porque é inadmissível que a gente não utilize isso agora. Aonde a gente usa mais, a gente economizou tempo. Legendas, coisas, na maioria, escrita. Eu não uso muito a inteligência artificial para vídeo, eu não uso muito para conteúdo de foto. Raríssimas vezes eu usei para editar alguma coisa de foto, pouquíssimos casos, dentro do Photoshop ou Lightroom. Mas eu usei muito para texto, para desenvolver ideias, para ter sugestões de ideias, ou até mesmo para desenvolver legendas, ou algum post, ou alguma coisa estratégica que fosse. Então, eu diria que eu usei mais nesse sentido, texto e estratégias. Seria o principal que eu uso até hoje. Eu acho que muitas empresas, a realidade é essa. Eu acho que você quer economizar tempo, pô, é isso. Tem que ir pro. Aí, eu sei que muita gente tem preconceito até hoje. Eu sei que muita gente tinha. Até eu tive por um tempo. Mas não tem. Pra gente chegar em 10 anos de carreira, é aceitar que se tem tendência, se tem mudança, tem que seguir. Você não pode ficar pra trás. E eu falo isso do meu ponto de vista negativo, que a positiva é ela. Muitas vezes eu neguei, tá? Eu falei, não, Daiane, nada a ver. Você tá falando, não, mas a gente vai ter o dobro de trabalho. Pra que isso? Ela, não, mas a gente vai. Eu falei, tá. Em dado momento eu aceitava que realmente aquilo era importante. Então, dado o meu ponto de vista negativo, eu Ela admito, sempre é eu negativa sou a e eu tenho que negativa. ficar provando pra Ela ela e tem que ficar me falar. provando, Mas dado o meu ponto de vista negativo, eu entendo que isso é uma melhoria, assim, grandíssima para economizar tempo. É claro que tem as questões de, certas funções e empresas vão acabar diminuindo, né? Algumas profissões vão ter cortes, algumas áreas vão ter cortes. Vão, mas eu acho que isso é uma construção da humanidade. Eu acho que a gente passou por isso também quando começaram a vir as fábricas, quando começou a trazer esse conceito. Então, causa esse espantamento, e eu sou a pessoa espantada. Eu fiquei espantada, sim, quando veio aí, fiquei. Mas eu não acho que isso vai. Se você souber evoluir e utilizar isso ao seu favor, você não vai ser um adversário, vai só somar junto. Então hoje eu vejo como uma ferramenta essencial. A gente usa e a gente usa muito. Mas tem que saber usar a seu, né, A seu favor. favor.
Ok. E o seu arsenal bélico de edição? Agora... Ai, edição, olha, também foi uma coisa, foi um misto de sentimentos. Hora eu vivia lá atrás muito frustrada, falando, cara, isso não tá bom, mas o que eu tô fazendo errado, entendeu? E a gente sempre utilizou muito presets, a gente usa até hoje. E como, né, devido ao fluxo intenso que tinha, e eu tinha aí uma liberdade criativa muito grande, eu comecei a pegar as edições pra mim, eu era responsável, então nada passava sem a minha autorização, até hoje não passa. E aí eu comecei a deixar aí, fluir. Testava isso, testava aquilo. Uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados de curso VIP de edição é testar, testa. Vai com a cara e com a coragem pro Lightroom, testa uma ferramenta por vez. Ah, deixa eu ver o que ela faz se eu trouxer toda para a esquerda. Ah, deixa eu ver o que ela faz se eu levar toda para a direita. Testa as ferramentas. Faz testes, tenta e vê até que ponto você pode chegar e o que que muda para você entender como ela funciona e aí sim saber utilizar. Fazendo esses testes, e entendendo os presets, e entendendo a edição e testando um atrás do outro, eu comecei a criar os meus. E aí eu vi que tal funcionava para tal cenário que a gente construiu. Outros funcionavam mais para gestante, outros funcionavam mais para newborn. Outros tinham um perfil mais para corporativo. E assim eu fui adquirindo mais conhecimento, testando, praticando, até consolidar o padrão estético que todo mundo vê e consome agora no estúdio da Andrade, no nosso perfil. Hoje, eu não edito mais, eu só faço os nossos próprios conteúdos, então para lançar uma campanha diferente, porque daí eu quero criar a edição para fazer um novo cenário, aí eu pego para fazer, depois eu crio aquela fórmula, que é aquele preset, e aí eu demando para as nossas editoras, que a gente tem duas atualmente que trabalham junto com a gente, em conjunto, e aí elas só replicam isso. E nada passa sem a minha autorização. Então, tudo antes eu olho e vejo se tá no nosso padrão do estúdio da Andrade. Se tiver passe, se não, tem algum ajuste a ser feito. E criei os nossos packs de presets. Uma coisa que eu acho importante citar, já comprei presets antes. E eu sei que é, às vezes, meio complicado. Você vê lá, ai, 300 presets por R$ 5. Pô, tô ganhando muito. Mas aí você vê que é só uma variação de uma mudança mínima de um para outro. Uma coisa tão besta que você fala, não tem 300 aqui. Quando eu falei com a Daiane, vamos fazer preset para vender? Vamos. A minha exigência é, eu não quero um monte de preset todo igual. Se for pra gente vender preset, eu quero que eles sejam diferentes uns do outro e possíveis. Funcionais. Eu quero fazer para quem trabalha em estúdio, para quem trabalha com fotografia profissional e utiliza. Eu não quero fazer um preset extremamente amarelado, alaranjado, que é para uma realidade muito longe, externa, de um dia de sol. Como é que você usa isso no dia a dia? Você não usa. Vai ficar um preset lá parado. Eu quero fazer presets que sejam de fácil uso e que sejam diferentes entre si. Então, a gente tem atualmente 2 packs. Quando a gente terminar outros produtos que a gente quer fazer, que já estão na lista, eu volto de novo para construir mais e para fazer essas construções. Mas sim, criamos nossos packs e eu fico muito contente. Na verdade, eu fico até um pouco orgulhosa quando eu vejo os antes e depois, né, de uma foto com e sem. E cheguei bem próximo do que eu sempre gostei de edição. Cheguei bem próximo do que eu sempre admirei de uma edição de gosto mesmo, sabe? Eu lembro que as meninas até brincavam, eu tenho uma tendência a deixar a foto mais quente. E toda vez que elas me pediam autorização para Bárbara, olha aqui a edição, vê como é que tá. Aí elas brincavam, que eu sempre falava assim, mas deixa um pouquinho mais quente a temperatura. Toda vez. Então, antes de eu falar, eu falava, quer que deixe mais quente a temperatura, né? Eu falei, Então, claro, todo fotógrafo tem suas tendências, seu estilo visual, né? Que mais agrada. Mas como a gente é um estúdio muito diversificado, não tem tanta padronização, a gente cria muita coisa variada. Mas a gente respeita também muito tonalidade de pele, né? Identidade do cliente, gosto, a gente gosta de respeitar essas coisas. Por exemplo, quando eu faço um preset de Natal, a questão da tonalidade de pele é uma coisa que eu já penso quando eu crio. Eu crio baseado no quê? Na piloto da Daiane. Mas nem todo mundo tem o tom de pele da Daiane. Então eu tenho que pensar que esse preset precisa ser funcional para outros tons de pele. E levar isso em consideração quando eu definir que aquela foi a edição, para que se mantenha o padrão. Parece uma coisa simples, parece uma coisa fácil, mas não é. Pra gente. É uma coisa que é um processo. A Bárbara cria 4 produtos com a mesma fotografia e eu falo, faz uma foto mais aberta, uma foto mais fechada. Testes. E aí a gente faz testes e até definir, aí a gente, não, esse aqui é o melhor, mas vamos ainda corrigir. Porque existem muitos tons de pele. Para você criar um preset, daí para criar um padrão de Natal, de Dia das Mães, eu acho que é a parte mais desafiadora de criar um especial dentro do estúdio.
criação do preset. Porque agradar todo mundo, a gente não vai agradar. Sempre vai ter um cliente que vai ser um pouco mais crítico. E tá tudo bem também, se não faz agradar. parte. Eu acho que às vezes é você ser um pouco mais acessível e não tão artista, né? Antes eu ficava muito frustrada. Como assim, não gostou? Mas é isso que a gente vende, o preset é esse? Ficava assim, né? Mas hoje eu entendo que a pessoa é leiga, ela não entende fotografia. Às vezes ela acha que aquela edição vai ficar legal com ela, mas ela não gosta depois quando ela vê a foto dela, isso é natural. Mas tem que ser realista. Se não agradou, qual que é o intuito do estúdio? Agradar o cliente. A gente não tá fazendo foto pra gente tá fazendo pro cliente. O ponto final é o cliente. Então, se ele não gosta da edição, eu venho com uma segunda opção. O que você não gostou? Ah, eu não gostei porque tá. Nossa, eu tô assim acessado e isso que me incomodou. Perfeito. Posso fazer uns ajustes e te mandar pra ver se você aprova? Mando. Aprovou? É aquilo que vai ficar o dele. Eu não preciso usar isso como portfólio para me vender se eu não gostar. Não preciso. E aí os nossos portfólios são do nosso padrão e do nosso gosto. Mas o que vai ser entrega final para o cliente tem que ser do gosto dele. Se ele não ficou satisfeito, a gente vai fazer o possível para que ele saia satisfeito. É a experiência que a gente fornece. É o que a gente quer trazer de experiência para o cliente. Então, acontece. Não é raro, acontece com frequência. É percepção, é gente que às vezes não entende muito de edição, às vezes fala que quer isso, mas na verdade não gosta quando é apresentado. Então a gente vai tentando sempre alinhar a expectativa, porque não dá para saber. E quando vocês falam em relação a buscar inspiração, onde vocês buscam inspiração para montar cenário, para fazer foto? Eu até falei pra Bárbara hoje, falei assim, eu sigo muito tendências, né? Uhum. Eu acompanho muito tendência de moda, de desfiles, de cores, o que tá na moda, o que tá em alta. O Pinterest é meu amigo. Eu amo o Pinterest como criativa, então eu vou lá, e aí eu gosto de uma ideia de uma coisa, que daí eu junto com outra. Igual a gente tá montando o cenário de Dia das Mães, então eu primeiro padronizo a cor que eu quero, aí eu vou vendo os últimos atrás, que eu quero que seja totalmente diferente. Então, eu crio cenários, eu crio histórias através dos meus cenários. Eu gosto que tenha uma história. Quando a gente lança um produto, eu sempre. É a briga de criar o texto daquele contexto, é o nome do projeto. Eu sempre faço. Eu gosto de colocar a mão na massa, eu faço muitos produtos. A gente tem o Pilares agora que foi manualmente, eu criei, eu fiz peça por peça. Então, eu queria que tivesse uma coisa muito nossa, que fosse pessoal. Eu tenho, ao longo desses anos, existem cenários prontos, né? Eu já usei muitos, mas chegou um determinado tempo que eu falei, agora eu quero que exclusividade, eu quero que o cenário tenha a nossa identidade, que tenha a nossa criação. Eu não quero meu cenário sendo feito por outra pessoa, eu quero que meu cliente, se ver essa foto, vai falar, Daiane Andrade. Então, eu comecei a criar, eu criava texturas, eu usava papel de parede, pintava a parede, aí o sofá tem que ser um sofá diferente, aí tem que ter eu penso na experiência que ela vai ter com a criança. Então, a gente faz uma construção, vou fazer um cenário, mas é um Dia das Mães, a mãe é o foco, mas tem a criança, mas eu também tenho que pensar na interação da criança. Então, eu tenho que pensar assim, tem que ser lindo, mas tem que ser interativo. Porque senão é só a criança sentada olhando para a foto, acabou. Então eu preciso criar aquela emoção, aquele sentimento, o que que a criança vai brincar. A gente fez um cenário de Natal e foi muito importante uma mesa de centro, uma mesa de centro. Então eu falava assim, agora chegou a hora da brincadeira. Aí tinha eu comprei uma placa que tinha os números, e eu falava assim, agora você vai falar para a tia Dai qual é o número preferido, qual é o seu número da sorte. Aí eles apontavam, ó, mas tem que falar o número da sorte sorrindo. Aí tinha um globo. Quantos cavalinhos tem no globo? Ai, 1, 2, 3, 5. E a Bárbara clicando. Quais cores tem esse? Ai, 2 são vermelho. E o outro? Então, assim, tem que ter interação. Então, os meus cenários têm que ter história, tem que ter ação. Então, não é só criar. Eu tenho que pensar em toda a estratégia fotográfica. Uhum. E aí, quando a gente cria um cenário, a gente faz o teste. Aí eu e ela, a gente faz testes de ângulo, aonde vai fazer, qual vai ser o cronograma fotográfico da modelo. Ela vai fazer sentada, ela vai fazer em pé aqui, ela vai fazer debruçada, agora é com a criança, agora é isso. Você entende que tudo é um processo, tudo é um cronograma? Então, a gente está agora, eu estou com a montagem do Dia das Mães desde o ano passado. A gente já tem montado na ideia o Natal de 2025.
Então, a gente é sempre muito antecipado. Dia das Mães é maio. A gente está em janeiro e já estamos na criação de cores, de definição de utensílios, o que vai utilizar, o que vai ser usado. Então, a gente já começa. E toda a parte criativa, realmente, a Bárbara é um fiasco para criação. O que ela é boa de edição, de organização, por isso que eu falo, a gente é um complemento nas duas. As duas se completam. Ela chega o negócio, e ela ainda é crítica, ela chega e fala, isso aí vai ficar. Aí depois ela confia. Aí eu falo pra ela, confia que vai dar certo, confia que vai dar certo. Eu sou uma coisa também que eu faço. Ela consegue visualizar de um jeito que eu não consigo. Ela fala, ela explica 20 vezes se for necessário. Mas a visualização que ela tem, que tá tudo na mente dela, é muito engraçado conversar com a Daiane no WhatsApp. E também é um desafio. Eu acho que hoje eu entendi uma linguagem, porque a Daiane, às vezes, você pergunta pra ela assim, Daiane, olha, tem o azul, o vermelho, e a cliente também falou que ela não pode usar o amarelo. Qual que você prefere? Ela manda sim. Então, é uma comunicação que às vezes eu acho que ela realmente acha que ela tá falando a mesma linguagem, mas ela não tá explicando exatamente de uma maneira compreensível. Mas por quê? Porque na cabeça dela, Eu tô ela à já visualizou frente. tudo. Uhum. Ela já visualizou tudo. E pra ela também é meio inconcebível você não entender o que ela tá falando, porque na cabeça dela tá tudo claro. Mas ela visualiza cenário, ideia, como vai ficar de um jeito que é só dela. E aí eu simplesmente vou sendo Confia. arrastada na mão. Tá bom, você tá falando isso aí. Mas, Daniel, é pra fazer assim? É, então perfeito, deixa que eu faço. Mas eu executo. Eu não enxergo a visão dela. Ela que visualiza. Enxergo na edição. Nisso daí já. Aí a gente faz. A Bárbara é muito importante para esse cronograma que a gente cria fotograficamente. Ela que cria o preset usado em cada especial. Eu vou dando a minha opinião, né? Ela me manda, faz 4, aí às vezes eu falo, não, ainda não é esses 4, vamos fazer mais aí. Aí ela vai me dando oportunidades e a gente vai debatendo juntas para finalizar. Mas assim, eu consumo muito a internet. Eu sou uma pessoa que eu tô tendo que aprender a desligar a internet à noite, né? Porque às vezes eu coloco as crianças para dormir e tal, aí eu vou lá e eu fico no Pinterest, eu fico em Vogue, eu fico em desfiles em Paris. Então eu quero tendência de tecido, eu quero tendência de cores. E aí o cenário Dia das Mães eu falei, não, porque 2025 a tendência de cores são essas, então eu quero trabalhar em cima disso. E ela fica viajando, né? Ela fala, tá bom, vamos embora, confio. Mas eu estudo bastante, eu sou muito criativa porque, assim, eu fuço demais, eu consumo a internet a meu favor. Se eu tiver na internet, pode ter certeza que eu estou estudando. Então, assim, fica lá, né, a minha bagagem de consumo, então só vem coisas criativas. E aí eu vou sempre salvando e usando cada detalhe de cada olhar que eu vejo, de tendência, de posicionamento, de cor, e aí as coisas vão acontecendo. Mas é desde os 14 anos, né? Eu peguei uma cortina na minha madrinha, minha prima ficou grávida muito jovem. E foi muito gostoso, era aquelas câmeras ainda antigas. Aí eu peguei uma cortina, fiz um vestido nela, peguei o vaso das flores da minha madrinha, falei, coloca na barriga, a gente fez um ensaio lindo e até hoje eu não consigo achar essas fotos que iam ser tão importantes para mim. Eu só tenho a história, ela também tem a história e a gente não. Eu lembro que eu peguei a cortina e também peguei uma canga lá e fiz uma roupa linda, maravilhosa. E a gente usa essa técnica até hoje, né? Que é a técnica usada nos editoriais de figurinos para gestante, feminino, portfólio profissional. E a gente tem o nosso produto também online e a gente usa muito hoje dentro do estúdio. Sinergia boa de vocês, hein? Coisa boa de ver, de entender como que funciona. Uma complementa a outra, né? E agora, para 2025, quais são os planos? Muitos, e é difícil, assim, a gente passou quase um mês sem falar uma com a outra. Ontem a gente se viu pela primeira vez em 5 minutos, já vai fazendo outros projetos, nem conclui o primeiro, a gente tem que pisar às vezes no freio e falar, opa, pera lá, muitas ideias, vamos anotar, mas vamos uma coisa por vez. No momento, algo que já estava planejado desde 2024, é executar alguns projetos de infoprodutos que a gente tem agora para janeiro, fevereiro e o resto do ano. É que esse início de ano, a gente sabe que tem uma demanda menor, a gente sabia que a gente ia conseguir produzir mais esses conteúdos, que é o que eu estou fazendo com a Daiane em reunião online. Então, a gente está aí com os templates para orçamento, para todas as áreas, para todos os nichos. Então, eu estou executando dentro do que eu posso ali no meu ritmo, esses templates. A gente tem os presets, 2 packs
que eu mesma construí. A gente tem o tutorial, que é o curso que a gente executou mais complexo de figurinos há 3 anos atrás. A gente está montando um script de vendas, também direcionado para todas as áreas. E depois desse, a gente já tem mais um planejado, que é um focado para o WhatsApp Business, e outro já engatilhado, que é mais uma mentoria. Então, assim, a gente não para, a gente está a milhão. E é isso, focadíssimas principalmente agora no digital, em instruir, em trazer um pouquinho do que a gente Aprendeu, nosso do que a gente conhecimento, aprendeu a né? fazer, né, compartilhar um pouco. Caramba, quanta coisa, hein? Que bom, é bom ter projeto, né? É bom poder realizar e transformar vidas, né? Coisas que Sim, vocês sim. fazem diariamente, transformar vidas. Agora vamos lá. Para vocês, o que é o sucesso? Sucesso é conquista. Eu acho que, pra mim, por tudo que eu passei, é a realização dos meus sonhos, a minha conquista, do meu dia a dia, a família que eu construí. Sucesso pra mim, porque o dinheiro é bom, mas se você não tiver uma qualidade de vida, se você não tiver pessoas ali do seu lado, se você não tiver com quem compartilhar, não adianta, o dinheiro não é em vão, é em vão. Então, pra mim é isso. Eu, desde muito nova, eu sabia onde eu queria chegar. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Eu tenho a vida que eu almejei lá quando eu era uma criança. E tem muita coisa por vir. Eu sei que. E eu quero levar o meu conhecimento para muitas pessoas. Eu quero que muitas vidas sejam mudadas com o nosso conhecimento. Eu quero facilitar a vida das pessoas com o nosso conhecimento. Quando a gente cria um produto, eu penso muito nisso. Eu falo muito isso para a Bárbara. Eu quero que as pessoas não comprem um curso e deixem lá. Eu quero que elas consumam isso. Eu quero que elas pratiquem isso. Eu quero que a vida delas sejam transformadas como a minha foi através do meu trabalho. Então, é isso. É difícil, né, depois de uma pedrada dessa. Mas eu acho que para mim, hoje em dia, vendo a nossa geração, acho que sucesso é equilíbrio. Eu acho que sucesso é equilibrar ali ganhos pessoais e profissionais, é equilibrar felicidade e tristeza, que é uma coisa dificílima de conseguir, mas para mim hoje, vendo tudo que eu já passei pessoalmente e também aprendendo com aprendizados alheios, é equilíbrio. A gente tem que construir equilíbrio. Para mim, isso é o principal atualmente. Percepção do dinheiro. Qual é a percepção que vocês têm sobre o dinheiro? Para mim, é facilitador. E você? Cara, dinheiro pra mim. O que que eu posso falar sobre o dinheiro? É tão complicado falar sobre dinheiro, né? Porque eu acho que o dinheiro é importante, mas ele é parece que é a última circunstância depois de tudo que você passa, de processos. Cara, dinheiro acho que é a realização de tudo. Eu acho que quando você faz um trabalho de excelência e você recebe por isso, quando eu decidi ser fotógrafa, que eu falei, eu quero receber e fazer o que eu amo, o dinheiro pra mim é isso. Você fazer aquilo que você ama e receber por aquilo, não tem mais nada. Ok. Agora vamos lá. Você está frente ao espelho, você está se vendo, você vê aquela garotinha que teve uma infância desafiadora, que batalhou, que passou por diversos lugares, conheceu diversas pessoas, abriu o próprio estúdio, transformou vidas, transforma vidas, tem uma sócia incrível, mãe, Obrigada. empreendedora, estudante, mentora, palestrante. Qual é a perspectiva que você tem de você? Cara, todos os dias eu acordo determinada a ser um exemplo para os meus 3 filhos. Todos os dias a Daiane Andrade se cobra, se exige em função das minhas crianças. Como eu tenho aquela função daquela criança que passou por inúmeras coisas, eu acordo todos os dias e falo: eu não quero que os meus filhos nunca, em situação alguma, passem por o que eu passei. Então, por isso que eu sou a Daiane Andrade, forte que eu sou, determinada que eu sou. Nada me abala. Só não pode mexer com os meus filhos, mas nada me abala. Eu sempre vejo uma luz no fundo do túnel. Eu sempre confio, eu acredito e eu sigo em frente, eu acredito no que eu sou capaz.
E eu acho que eu cheguei até aqui por isso. Eu não deixo a peteca cair, eu sou confiante demais naquilo que eu faço. E ela sabe disso porque eu tento puxar a Bárbara o tempo inteiro. Quando eu decidi que ela fosse minha sócia, eu falei, cara, você vai ser forte, você vai ser. Não é aquela menina frágil que chegou com cabelão, sabe? Buscando uma oportunidade que todos fecharam a porta para ela. E eu falo pra ela, eu falo, cara, a gente vai brindar muito junto. Se você me segue, você sabe que eu adoro um vinho, adoro um champanhe, adoro desfrutar da vida. E eu quero desfrutar muito ao lado do meu marido, das minhas crianças e da minha sócia que, cara, é aquilo que você falou, eu tenho uma sócia extremamente dedicada, que eu confio, que eu acredito e que eu tenho certeza que o nosso futuro juntas vai ser brilhante. Já é, mas vai ser ainda mais. Pronto, agora é com vocês. Segura a pedrada de novo. Falar, essa ordem tá injusta. Eu acho que, assim, né, vivendo no espelho, eu acho que eu me vejo mais confiante. Eu acho que eu tenho clareza em quem eu sou e quem eu não quero ser hoje, né? Eu acho que no passado eu não tive, eu acho que eu cedi a coisas que hoje eu nunca mais vou ceder e reconheço as minhas fraquezas, mas hoje eu me vejo muito mais forte do que eu fui um dia e muito mais confiante do que eu fui um dia. Então acho que o principal para mim seria isso. O que eu enxergo é alguém mais consciente de si. Falei bonito? Você é forte. Graças a Caramba, Deus. hein? Nossa, eu tava suando. Bom, vamos lá. Uma mensagem que vocês queiram deixar para quem tá assistindo, vai assistir ou ouvir esse podcast. Pode falar. Uma mensagem. Vou aproveitar um gancho de uma conversa que a gente teve hoje. Eu acho que às vezes a gente toma um não ou fica, né, triste com o resultado, no caso de fotógrafos e tal, tem insegurança e desiste. Eu acho que o erro tá aí. Eu acho que esse é clássico, né? Eu sei que eu tô falando uma coisa clichê, mas é verdade. Eu acho que você não pode desistir de primeira. Eu acho que você tem que manter ali a consistência, manter o empenho, continuar, né, fazendo o seu melhor sempre. Não fazer o mínimo, o básico, mas querer fazer o melhor por você, não pelos outros, mas por você. Porque para você chegar na sua meta e chegar na onde você se enxerga pessoalmente ou profissionalmente, tem que ter isso, tem que ter esse empenho. E aí, voltando um pouquinho no que eu falei do equilíbrio, e também no que a gente conversou hoje, essa questão do equilíbrio, às vezes a gente se dedica super no trabalho, mas quando é com você, você joga a toalha, você se dedica muito num ponto da sua vida e não tanto no outro. Então, eu acho que atingir esse equilíbrio também. Entender que você tem que se comprometer tanto ao trabalho quanto a você mesmo no mesmo patamar, para que você consiga estar evoluindo nos dois pontos, né? No profissional e no pessoal. Então, eu acho que é isso. Caramba, hein? Hablou muito agora. A primeira dessa vez foi um alívio. Sua mensagem? A mensagem que eu trago para quem está assistindo a gente, que é fotógrafo, que é empreendedor, que é homem, que é mulher, que está acompanhando a gente, é não desista. Aquilo que a Bárbara falou é muito importante. Se todas as vezes, todos os nãos, todas as vezes que eu entrei no meu carro chorando porque eu não tinha um equipamento adequado para fazer, mas eu sempre chegava em casa e falava assim, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Não desista. Não desista, respeite o processo, se dedique, confie. E eu sempre falo assim para os meus mentores, para os meus alunos: você precisa primeiro se comprar. Você pode ser um advogado, você pode ser um dentista, você pode ser um fotógrafo, você pode ser uma empresa. Faça sempre a pergunta: você se compraria? Você consumiria seu produto? Aí não tem. Aí você vai ter a resposta do que você tá passando. Você se vende, você compraria aquilo que você tá vendendo? Você sentaria aqui nesse podcast e daria sua entrevista? Então, assim, respeite o processo. É muito, muito importante. E não pare. Obrigado, viu? Obrigado. Trago isso pro meu coração. Obrigado mesmo pelas palavras de vocês. Bom, eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado pessoas sensacionais aqui na minha frente. Amém. Conhecer a história de vocês, aprender sobre a empresa,
como funciona a mente de vocês, foi sensacional. Agradeço a Hillary, que mais uma vez está aqui no backstage controlando as câmeras. Agradeço a você e parabéns para você que ficou até o final aqui. Eu tenho certeza que a sua vida foi transformada assim como a minha foi. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Sempre que trouxermos alguém gabaritado, você receberá esse conteúdo. Você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para o maior número de pessoas. Beleza, gente? É isso. Gente, brigadão, viu? Obrigada pelo convite, Marcelo, foi muito importante. Eu sempre digo que Deus não coloca as pessoas, ele sempre coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, né? Você me chamou, eu estava numa correria de final de ano, você fez o convite e mandei para ela, ela falou, vamos sim, é importante dividir experiências. É importante aquilo que a gente falou de atendimento, de ouvir, de escutar, de saber que a gente não está sozinho, de saber que é um processo, de saber que todo mundo passa por isso e que no final vai dar tudo certo e a gente vai brindar a vida e é isso aí. Muito obrigada pelo seu convite, parabéns pelo podcast. A gente está muito honrada de estar aqui com você hoje. Obrigado, viu? E eu preciso acrescentar que... Um adendo? Um pequeno e último adendo, que eu achei que era só um podcast, não tinha entendido que tinha também uma psicologia por detrás. Parabéns pelo seu trabalho. Eu não sei se você vai cobrar ali no fim na porta, mas assim, tô agradecida, foi ótimo, foi ótimo. E é bem legal tocar em pontos que a gente nunca tocou, tocar em assuntos que a gente nunca falou, que nunca perguntaram. É o que a gente já citou, né? A gente gosta de ser ouvido, não só os clientes, mas a gente também. Então, ter essa oportunidade de falar abertamente sobre o que a gente passou no passado, na infância, na juventude, e até chegar no que a gente chegou hoje, é até importante para o nosso crescimento reconhecer. Mas parabéns pelo seu trabalho, você faz um trabalho de excelência. Eu também não imaginava que você tinha ido tão a fundo e o seu trabalho é muito gratificante porque você entende a pessoa. Não é só dinheiro, você quer entender a pessoa desde quando ela nasceu até a hora que ela tá aqui. Então, assim, meus parabéns pelo excelente trabalho. Na hora que você começou a apresentar, eu falei, caramba, o cara é sensacional. Parabéns, Marcelo. Meu Deus. Como é que eu encerro um negócio desse agora? Olha. Ai, emocionei agora. Gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.